Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Como sobreviver como segundo filho de uma família de magos, parte 42. Capítulo 275. Capítulo 275. Um minuto atrás. O quê? Elias arregalou os olhos em perplexidade. Assim que Luca, que havia ido antes do diácono, tomou um gole de vinho, ele cambaleou. Léo e Narci, sentados ao lado dele, também ficaram nervosos. O diácono que estava diante dele olhou para Luca com olhos assustados. Clang! No momento em que Elias fez uma careta e abriu a boca, Luca apertou a garganta com as duas mãos e desabou ali mesmo. O cálice prateado rolou no chão, fazendo um barulho alto. Luca! Elias pulou da cadeira e gritou. A congregação congelou em choque com o incidente repentino. O rei, que havia compreendido a situação, sacou a varinha e ficou de pé, gritando. O que é isso? Eu não. O diácono respondeu com o rosto pálido de extremo pânico. O corpo de guarda do rei apontou suas varinhas para o diácono e o sacerdote. Nesse ínterim, Elias correu direto para o local onde seu amigo havia desmaiado. Elias balançou o ombro e gritou. O que há de errado? Levante-se. Algo estava errado. Parecia que ele nem conseguia ouvir direito. Ele tremia violentamente como se estivesse tendo uma convulsão. O sangue fluía constantemente de seu lábio mordido. Quão forte ele mordeu para fazer isso? Foi tão chocante que ele nem quis olhar, causando arrepios. Eu permito a busca. Assim que as palavras do rei soaram, o capitão da guarda bateu com seu bastão no chão. A magia de restrição de dobra foi lançada no prédio da igreja. Narci, que se levantou cambaleando enquanto segurava a cabeça, apontou seu cajado para o diácono e gritou. Entre pela porta estreita. O diácono tropeçou para trás e perdeu a consciência, desmaiando assim mesmo. Narci avançou, agarrou o colarinho do diácono e perguntou. É culpa sua? Você pretendia perturbar a ordem pública do reino? O diácono balançou a cabeça. Não houve outra reação. Ele simplesmente continuou balançando a cabeça enquanto Narci o agarrava. Narci pressionou a testa contra a do diácono e olhou-o nos olhos. Tendo observado até agora, ele percebeu imediatamente. Isso estava usando o insight. Se alguém com uma habilidade como Abraão tivesse assumido o corpo do diácono, mesmo um interrogatório com magia de manipulação mental só provocaria tremores de cabeça. Assim, confiar no insight no local era o mais preciso. No entanto, a resposta que veio foi inacreditável. Sua Alteza, este homem é inocente. Elias olhou para Narci com uma expressão atordoada. Narci agora usava o discernimento enquanto olhava para os rostos dos outros clérigos e da congregação. No entanto, a confusão ainda permanecia em seu rosto. Não havia culpado aqui? O que aconteceu? O vinho naquele cálice era o mesmo que o rei, o ajudante do rei, Léo e Narci haviam bebido até agora e, naturalmente, o mesmo cálice estava sendo usado continuamente. Não havia outro cálice aqui que pudesse ter sido trocado. Não havia razão para surgir um problema agora. Então foi este diácono, ou pano do cálice. Sem chance. Anteriormente, o cálice era limpo todas as vezes com o mesmo pano, e devido ao fraco poder mágico que emanava de seu corpo, o diácono não era um mago forte. Narci não disse que ele também não. Lucas, pare! Léo, que veio para o lado de Luca, lançou magia de cura e gritou. Com essas palavras, a mente de Elias ficou alerta. Luca estava enrolado segurando a área do coração. Ao contrário do suor frio que ele estava derramando, seu corpo estava tenso com força, e mesmo com várias pessoas segurando-o no chão, até mesmo a tentativa de deitá-lo corretamente não estava funcionando. Primeiro, eles tiveram que impedi-lo de morder mais o lábio. O sangue já escorria excessivamente a ponto de pingar no chão. Quando Elias estendeu a mão para pelo menos agarrar seu queixo, seu rosto se torceu ainda mais. Naquele momento, uma dor intensa atingiu o braço de Elias. Aque! Elias gritou e cambaleou para trás, duvidando dos próprios olhos. A dor em seu braço era totalmente sem importância. Até agora, Luca, que estava deitado no chão, meio que se levantou e o puxou para dentro. Olhos desfocados fitaram Elias. A força de seu corpo estava se esgotando. Do ponto de contato com sua mão, o poder mágico fluía para ele. Elias olhou para ele com a boca aberta. De jeito nenhum. O poder mágico fluindo para ele estava bem. Estava tudo bem. Como diabos ele poderia tomar o poder mágico de outra pessoa? Porque essa coisa impossível estava acontecendo. Seu bom senso estava completamente destruído, mas de qualquer maneira, se fosse ele, ele poderia lhe dar poder mágico ou algo assim. Mas, um arrepio percorreu sua espinha. Não importa o problema que surgiu, o motivo pelo qual ele sentiu arrepios não foi por causa de Luca. Foi por causa de sua família. Por causa daquela pessoa que deu o presente no momento em que ele estava saindo de Hangout. Foi por isso que ele prendeu a respiração até agora. Mas como na Baviera? Além disso, mesmo que ele tivesse plantado um espião na Baviera, o sangue precioso que as pessoas beberam até agora não tinha problema. Ou, um pensamento louco passou por sua mente. Não fazia sentido, mas desde o início, Luca. Não. Mesmo assim, não importava. No entanto, o próprio ato de fazê-lo acreditar que Luca realmente tinha tal temperamento pode ser sua estratégia. Ele tinha que ser cauteloso. Ele estava ouvindo alucinações ou a respiração de Luca estava irregular. Naquele momento, o fluxo de poder mágico que passava parou. Baque. Luca caiu de volta no chão. O som dos magos do Centro Médico Nacional da Baviera chegando ao chamado do rei pôde ser ouvido. Quer eles tenham vindo ou não, Léo verificou rapidamente o pulso. A perplexidade desapareceu de sua expressão.
Apenas o choque, que ele nunca tinha visto em sua vida, permaneceu. Elias sentiu sua nuca esfriar e perguntou: por quê? Ora, eu disse. Não houve resposta. Elias empurrou Léo para o lado e cobriu o coração de Lucas com a palma da mão. Como se alguém tivesse cortado a energia, não havia nenhum movimento ali. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu vejo você de novo. Eu estava em uma mesa redonda branca que tinha visto em algum lugar. Os talheres estavam em minhas mãos e o prato branco diante de mim não tinha nada. A taça de vinho de tigela larga estava cheia de vinho até a borda. Parecia que iria derramar se fosse sacudido um pouco. Foi uma visão estranha. A visão do túnel estava interferindo na minha percepção. Levantei a cabeça e confirmei a pessoa sentada do outro lado da mesa. Um rosto indesejado. O arcebispo perguntou enquanto bebia seu vinho. Por que me olhar assim? Você não disse uma vez que era um jogo de soma positiva? Você esperava por isso. Se meia-morte é tudo, isso é realmente uma soma positiva? No final, quando cada um se recupera, o ganho é zero de qualquer maneira. É claro que entendo porque você me olha desse jeito. Você está até se enganando. Sua capacidade de viver 24 horas como ator é excelente. Ao contrário dos sons que chegavam até mim, minha visão movia-se lentamente. Quando olhei em volta sem responder, o arcebispo abriu a boca novamente. Que sorte que seu coração parou antes de terminar a ação na frente dos outros. Claro, você tem contramedidas para voltar vivo, certo? Tendo chegado até aqui, falhar com uma parada cardíaca seria um pouco demais. Pisquei lentamente. Pensando bem, eu não estava respirando. Olhei para meu peito imóvel e inalei. Estava quieto. Abri minha boca lentamente. Soma positiva é um termo que não existe neste mundo. É mesmo? Então devo ser apenas uma ilusão que você teve antes de cruzar o rio. Os dois mundos que conheço compartilham informações semelhantes entre si. Os dois mundos que conheço compartilham informações semelhantes. Você diz coisas que não posso saber com o seu conhecimento, mas fala palavras que não consigo entender? Então minha resposta já pode ser algo que você formulou uma hipótese. Você é alguém que pensa em 100 possibilidades para um incidente, então não é suficientemente possível? Pense bem de onde para onde está a verdade. Ah, mais do que isso, pode ser bom se preocupar com quanto tempo você pode enganar. À medida que você engana, todos continuam a ser enganados. O arcebispo se inclinou em minha direção e disse: meus sentidos flutuantes bloquearam a percepção de sentir qualquer estranheza nesta visão irreal. Olhei inexpressivamente para a superfície finamente ondulada do álcool. Entretanto, as palavras do arcebispo continuaram. O que é importante é isso. O que? Eu apenas levantei meus olhos para olhar para ele. Os olhos azuis do arcebispo brilharam intensamente. Que você me considerou um colega bom o suficiente para participar do seu jogo de estratégia. É por isso que você me chamou antes de cruzar o rio agora. É uma honra. Eu não liguei para você. Você se intrometeu em mim. Sim, porque eu sou você. Mas se isso for verdade, significa que você caiu em uma ilusão mental, então provavelmente não quer acreditar nisso? Agora você está dizendo algo diferente do que disse primeiro. Originalmente, a pessoa antes da morte não está em seu juízo perfeito. Claro, todas as minhas palavras fazem parte do jogo. Você tem que descobrir onde eu distorci a lógica de maneira inteligente, onde a verdade termina. Mas isso não é importante agora. Ele cruzou os dedos enquanto dizia: primeiro, quem te fechou a força? Agora você recebeu a recompensa do mundo que deixou pendente sem receber ainda. Recompensa. Reembolso por sua graça. Desconhecido? De qualquer forma, você já sabe que algo que você chama de sistema secretamente ficou do seu lado uma vez sem ninguém saber. Ouvir essa conversa do seu rosto azeda meu humor. O sistema deve ter gostado mais de você do que o esperado. Até mesmo arrastar o proibido e oferecê-lo. Eu não faria isso. Bem, no final, resolveu o problema com uma morte concedendo um período de carência de 4 minutos. Então esse sistema também não é totalmente normal. Ele dobrou mais um dedo. Então, o que aconteceu com eu, agora? Naturalmente morrendo. Eu me pergunto se seus amigos podem salvá-lo antes de perder a hora de ouro. Isso não é importante. Claro, agora é hora de interpretar a resposta de Adrian Ascanian ao novo herói do Império. Bastante chamativo. Como esperado, não é um oponente fácil. Casos em que um prodígio permanece um prodígio até o fim são raros, mas ele teve sucesso mesmo depois dos 20 anos. Bem, até agora, parecia unilateral porque só você estava atacando Adrian Ascanian. Ele riu suavemente. Então, enquanto cortava a carne no prato, ele disse: o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? O conhecimento que tive está correto? O cheiro de sangue incomumente vívido? Quem é o verdadeiro vilão? O que acontecerá comigo se eu sair daqui? Este é um problema permanente? Não sei. De agora em diante, são perguntas para as quais você precisa encontrar respostas. Por enquanto, há poucas pistas. Mas como você notou, seu irmão não é do tipo que dá um presente tão simplista. Para ele, de uma forma ou de outra, esse incidente fazia parte do plano. O arcebispo balançou o dedo enquanto dizia. Eu lentamente afirmei. Sim, de uma forma ou de outra. O arcebispo estava pensando exatamente o que eu estava pensando. Se ele mesmo criou o incidente ou previu o que aconteceria, o evento de hoje era algo que Adrian Ascanian já sabia com antecedência. Agora o arcebispo ficou em silêncio. Agora era hora de pensar por minha própria vontade. Ele estava esperando pelas minhas palavras. Meu amigo sempre pode saber o estado do meu núcleo. Sim. Qual é a sensação de ter um médico dedicado? Estou feliz por ter feito um seguro.
Coloquei o copo cheio de álcool nos lábios. O sangue escorreu pelas minhas roupas e toalha de mesa. Só parecia vinho na superfície. Era sangue. Ou talvez o vinho tivesse se tornado sangue ou vinho de sangue. Assim que engoli o sangue na garganta, senti a respiração enchendo meus pulmões. Eu abri minha boca. Não houve problema com o vinho no cálice em si. Esse vinho foi bebido não só por mim, mas por muitos outros, e pouco antes da minha vez, um amigo bebeu dele. Naturalmente, ele estava bem. Então o diácono lançou magia no vinho na minha vez. É possível, mas se assim for, ele deveria ter feito isso antes que o cálice chegasse à minha mão. Então eu teria sentido o fluxo de poder mágico que o diácono enviou antes mesmo de beber o vinho. Sim, mesmo nesta situação, seu julgamento é preciso. Então, o colapso durante a missa foi apenas uma coincidência, e uma anomalia já havia ocorrido em meu núcleo há muito tempo. Por exemplo, depois que o terror terminou e no retorno. Mas durante esse tempo, não houve nenhuma normalidade em meu núcleo. Se houvesse mesmo um pequeno problema, esse amigo é alguém que me diria imediatamente. Então agora, qual foi exatamente o verdadeiro gatilho? Murmurei enquanto tocava o sangue na minha mão. O vinho no cálice em si pode não ter tido problema, mas reagiu a mim, e causou problema. Aqui está o problema. Não com frequência, mas vou periodicamente à missa seguindo meu outro amigo. Sempre bebi vinho consagrado até agora e nada aconteceu. O precioso sangue bebido até antes não teve absolutamente nenhum problema. Então, a verdadeira variável em que você está pensando? Deve haver uma razão pela qual este precioso sangue reagiu a você apenas agora. O que é? Movi meus lábios. Havia muitas possibilidades, mas eu deliberadamente não disse. Poucas pistas. A voz do arcebispo veio. Ótimo. Você ainda está comigo, então falta muita informação. Agora você não pode tirar nenhuma conclusão até investigar esse incidente. Então, direi palavras que você nunca deve esquecer de agora em diante. O arcebispo entrelaçou os dedos e continuou. Você ficou bastante confuso desta vez. Foi a primeira vez que vi você chocado assim, em um grau surpreendente. Ouça bem. E se a linha entre o bem e o mal que você conhecia desde o início estivesse errada? E se não houver motivo para você ficar tão chocado agora? Controle sua mente. Seus olhos brilharam intensamente. A voz firme ficou mais alta. As histórias em que todos no mundo acreditam não funcionam mais como ficção. Não importa o que aconteça com você neste tabuleiro de jogo, você não deve perder seu centro. Mesmo que algo seja fato ou mentira, no momento em que você deixa o oponente tomar seu centro com sua lógica, este jogo é sua derrota. Mesmo que todos no mundo digam que o Sol gira em torno da Terra, você deve acreditar firmemente que a Terra gira em torno do Sol. Mesmo que haja um penhasco além daquele mar como a verdade deste mundo, só você deve saber que eles estão errados. Se você não puder destruí-lo de fora do mundo, você mesmo deve se tornar a Ura Marda e destruir a visão de mundo de Zaratustra. Não é esse o seu caminho? Não é a conspiração de alguém que está destruindo você, mas a sua crença destruindo você. Entendeu? Não se deixe destruir você. Se você perder aqui, o que será de mim? Eu não falei. Eu apenas olhei penetrantemente para ele. Embora eu não tenha dito nada, o arcebispo sorriu e continuou. Sim, Rosalind, estou dizendo coisas que não posso saber. Isso importa? O importante é que isso não seja uma ameaça à identidade ou qualquer outra coisa, mas o início do jogo de estratégia entre Adrian Ascanian e você. A luz do lustre, acesa apenas em uma camada, desapareceu completamente. A escuridão se espalhou. A taça de vinho em minha mão se espalhou e o sangue escorreu para o chão. Apenas a voz permaneceu neste espaço. Depois que você decidir viver, sobreviva até o fim. Asterisco, asterisco, asterisco. Lucas. Antes mesmo de abrir os olhos, uma voz familiar me alcançou. Gosto de sangue. Senti o gosto persistente de sangue na boca e abri os olhos. Um rosto familiar apareceu. Léo estava olhando para mim com olhos de descrença. Capítulo 276. Capítulo 276. Jim. Capítulo extra. Etapa 1 aberta. Junto com o som de notificação familiar, uma janela em inglês desconhecido apareceu. Eu não tinha intenção de interpretá-lo. Meu olhar se voltou para a pessoa ao meu lado. Léo olhou para mim com os olhos fundos em estado de choque. A luz repentina fez meu nervo óptico doer de ilusão. Embora eu tentasse apertar os olhos e dizer alguma coisa, nenhum som saiu, como se a poeira estivesse obstruindo minha garganta. Léo falou primeiro. Você está acordado? Ah, sim. Baque. Enquanto eu limpava a garganta, Léo pulou da cadeira com uma cara de quem via um fantasma e deu 1 ou 2 passos para trás. Abri a boca perplexa e olhei para ele. A perplexidade gelou seus olhos. Só depois de um longo tempo uma voz oca saiu de seus lábios ressecados. Lucas. Virei minha cabeça novamente e soltei um longo suspiro. Eu particularmente não tive vontade de responder. Eu entendi porque ele me tratou com aquela cara, aquela voz. Algo bateu no meu estômago. Não pensei que minha fé tivesse sido excessiva ou que a fé dos meus amigos fosse apenas isso. Nenhum de nós previu que tal incidente realmente aconteceria. Até experimentá-lo diretamente, ninguém sabe de nada. Pode não ser naquela época, mas pode ser agora ou não agora, mas então, pode mudar. A mudança foi suficientemente natural. Tentei me levantar, mas bati a cabeça no travesseiro. Usar os músculos parecia estranho, deixando meu corpo mais pesado do que depois de acordar. Não se levante. Lucas.
Ele continuou chamando meu nome com aquela voz atordoada. Dizer algo. Uma voz desconhecida diferente da minha, saiu da minha boca. Eu não queria ficar com raiva, mas poderia soar como raiva. Limpei mais a garganta e lentamente levantei meu corpo. Só agora a bata de linho que eu via pela primeira vez entrou em meus olhos. Pensando bem, um hospital. Não é um hospital. Quando meu olhar se voltou para lá, um murmúrio vazio veio do meu lado. Você sabe quantos dias se passaram? Eu olhei para ele. Tendo pouco interesse na aparência das pessoas, não prestei muita atenção, mas agora vi que o rosto dele não estava em bom estado. A perda de peso foi visível. Os cantos da boca estavam voltados para baixo e o cabelo que ele normalmente penteava com cuidado agora caía despenteado sobre a testa. Entre os fios, as olheiras sob seus olhos apareciam levemente. Como não respondi, Léo continuou sozinho. 3 dias se passaram. Tive que refletir por um momento sobre o que tinha ouvido. 3 dias? A perplexidade aumentou. Pensei no máximo 3 ou 4 horas. Outra possibilidade para sua reação anterior veio à mente. Franzi a testa e, sem pensar, disse como se estivesse me explicando. Eu senti como se tivesse acordado. Mais do que isso, Lucas. Léo cortou minhas palavras. Eu estava prestes a falar bem sobre o incidente há 3 dias, mas ele continuou pulando o ponto principal e apenas chamando meu nome, me fazendo pensar o que era aquilo. Enquanto eu sorria sem alma, querendo parar, Léo sentou-se novamente na cadeira ao lado e disse cautelosamente. Você está bem? Sim. Não está com sede? Ainda não. Ainda não? Se eu também tinha roubado o sono dele, Léo repetiu minhas palavras. Só de ver as olheiras sob seus olhos me disse que ele não tinha dormido. Depois de dormir 3 dias, agora queria um pouco de água, mas na verdade já estava cansado até por isso. Mas Léo parecia ter mais a dizer sobre esse assunto. Ele revirou o olhar e moveu os lábios. O que quero dizer? O que? Você não está precisando de poder mágico? Enquanto meu rosto se contorcia, Léo rapidamente abriu a boca. Não estou tentando marcar você assim. Você bem está vivo, não morreu e nunca bebeu sangue humano por sua vontade, eu sei. Claro, agora também não. Suas palavras não passaram pela minha cabeça. Isso foi o que ele quis dizer com sede. Minha cabeça gelou friamente. Meus olhos se voltaram para seu braço e mão. Bandagens que eu não queria saber porque estavam presas em vários lugares. Embora externamente se parecessem com os velhos humanos, os corpos dos novos humanos operavam de maneira totalmente diferente dos velhos humanos, entre vários campos. A velocidade de recuperação de lesões era incomparável aos velhos humanos. Assim, essas feridas foram todas de apenas algumas horas atrás. Com o estalar de dedos, o braço de Léo foi capturado pelo poder mágico e puxado. Eu agarrei sua mão. Arranhões de faca eram visíveis nas pontas dos dedos. Eles pareciam estar começando a formar crostas. Traços semelhantes em outros dedos também. Olhei penetrantemente para ele e abri a boca. Diga-me, você é o mesmo. A grosseria intacta, não é? Sem importância. Eu lentamente enunciei cada palavra. Diga-me, Leão. Era necessário apenas para o experimento. Que experimento? Léo olhou para trás. Seu olhar cheio de cautela circulou pela sala e, achando-o insuficiente, virou-se novamente. A porta estava trancada com fechaduras do velho humano e várias magias defensivas. As janelas também. A parede onde deveriam ser instaladas as janelas apresentava uma incongruência sutil, e olhando para o teto, apenas esta parte carecia de moldura. Eles abriram espaço para cortinas para não levantar suspeitas do lado de fora e ergueram um novo muro com magia. Quem eles poderiam ter se preocupado iria entrar porque eles se prepararam tão bem. Léo varreu o rosto abatido com a mão e disse: depois de dormir 3 dias é certo ligar para a equipe médica. Mas, desculpe, não posso fazer isso. Tenho muito o que conversar com você. Não precisa se desculpar. Grato por você não ter ligado. Você sabe como você desmaiou. Sim, não por beber o precioso sangue assim. HM para Precious Blood geralmente não é beber, mas receber. Ponto. Eu sabia. De qualquer forma, mesmo em sã consciência eu disse receber. Com paciência expliquei lentamente a Léo. Eu não conseguia falar rápido porque minha respiração engatou. Sim, espiritualmente, mas de qualquer forma, nesta situação de beber e desmaiar, fisicamente não é intuitivo, certo? Não importa dizer exatamente um por um, então apenas entenda. De qualquer forma, eu sei que desmaiei depois de receber o vinho consagrado no cálice. Haha. Sim. Ouvir tal expressão de alguém como um cardeal parece novo. Léo sorriu abertamente como se voltasse à vida cotidiana por um momento. Ver sua expressão habitual aliviou um pouco minha tensão. Mas essa inocência desapareceu rapidamente. Gradualmente a preocupação nublou seu rosto, logo voltando ao normal. Com a voz baixa ele disse: já que você sabe, a conversa será rápida. Como você sabe, depois de receber o precioso sangue, você absorveu o poder mágico de Elias. Felizmente outros não sabem. Aqueles que sabem desse fato somos apenas Narcy e eu, Elias e a mãe. O que Sua Majestade disse. Mesma posição que eu, não precisa se preocupar. Agora não há razão para mudar de atitude em relação a tal acidente. Não há razão para mudar. Então minha preocupação anterior não era realidade. Nesse caso, entendi exatamente onde os traços no braço de Léo foram mobilizados. Boas informações para compreender as reações de outros amigos e a situação externa. Então agora eu não sabia o que deveria estar pensando. Grato? Aliviado? Desculpe. Infelizmente minha cabeça ainda estava em branco. Com o olhar fixo na minha mão, eu disse:
Feliz. Então, exatamente o que aconteceu comigo. Seu núcleo está ficando mais forte. Com as palavras inesperadas, olhei silenciosamente para ele. Léo sorriu levemente com seu rosto ainda abatido e disse: Isso é tudo. Seja feliz, Lucas. Agora, teoricamente, você pode ter mais poder mágico do que eu e Elias juntos. Por que é que? Porque seu núcleo e poder mágico podem aceitar tudo. Enquanto eu continuava olhando, ele entendeu corretamente que isso significava mais explicações e continuou. A partir das observações dos últimos 3 dias, detectamos que você está absorvendo um leve poder mágico fluindo no ar. E também fizemos alguns experimentos diretos. Experiências. Claro, isso não significa que você aceita tudo. Ter a habilidade e realmente executar são diferentes. Dos experimentos, se você absorver cegamente o poder mágico dos outros, você também será atacado. Portanto, seu núcleo não tentou absorver o poder mágico dos outros. Isso eu já sabia. Neste momento, o poder mágico de Léo estava envolvido em meu núcleo, mas meu núcleo não o estava absorvendo. Léo hesitou em dizer, tossiu e continuou. Eu nomeei o estado onde seu poder mágico ou núcleo está como sempre, no estado de sem fome, mas você provavelmente não vai gostar. Eu também não. Você sabe bem. Mas é intuitivo. Continue. Este estado continuou após sua recuperação. Fizemos experimentos como eu ou Elias tocando você, enviando poder mágico ou tentando extrair seu poder mágico, mas você não atraiu nenhum. Significa que seu núcleo não quer poder mágico nesse estado. Provavelmente porque o poder mágico é suficiente. Então, na vida diária, você não absorverá o poder mágico dos outros como da última vez durante todo o dia. Isso foi realmente um acidente. Eu balancei a cabeça lentamente. Houve momentos em que seu estado piorou no meio do caminho e confirmamos que quando medidas urgentes eram necessárias, você absorvia até mesmo o poder mágico humano. Mas também neste caso, seu núcleo sofre o mesmo dano. Murmurei enquanto refazia suas palavras uma por uma. Desenhando o poder mágico. Você tinha que viver, tão natural. É claro que magos comuns não têm a habilidade de atrair outros como você e simplesmente morreriam. Você mostrando esse fenômeno excepcional permanece. Mas eu queria dizer que está é apenas sua habilidade pura. Léo continuou torcendo os dedos enquanto falava. Parecia estar falando sozinho. É exatamente isso. Você apenas lutou para não morrer em uma situação de quase morte e, felizmente, tinha uma habilidade especializada para a sobrevivência. Uma pessoa que certamente morreria. O que ela não pode fazer? Se outros tivessem sua habilidade, eles sairiam por aí extorquindo o poder mágico das pessoas de propósito. Não sei o que você sentiu antes de perder a consciência, mas como posso adivinhar a confusão que você sente agora, deixe-me dizer algo útil. Estritamente falando, você não deseja sangue. Você deseja poder mágico. O sangue é apenas o meio. Sim. Depois disso ninguém falou. Desta vez também, Léo falou primeiro. Aqui não é o fim. Seu núcleo começou a ter extensibilidade. Significado de extensibilidade? Seu núcleo está crescendo. Seja devido ao seu poder mágico ou à característica do seu núcleo, ainda não descobrimos. Mas há possibilidade suficiente de que você sinta um vazio periodicamente. Porque os nutrientes necessários para o crescimento não podem ser preenchidos apenas com os seus. Por que concluir isso? Em vez de responder, ele olhou para mim. Então continuou de antes. Não sei quanto tempo esse período de crescimento vai durar. Se for o seu poder mágico ou a característica inerente do núcleo, talvez nunca acabe. É claro, pode crescer perto do infinito então. Eu me pergunto se isso é um efeito colateral do crescimento reprimido de toda a vida finalmente aparecendo. Claro, porque agora e não no ano passado eu não sei, mas a partir de agora temos que descobrir. Ruim? Nada mal. Mas isso amplia mais as dúvidas. Exatamente o que me levou naquele dia até aqui. Exatamente porque o precioso sangue que não reagiu aos outros reagiu apenas a mim. Se beber o vinho não tivesse problema, então receber o precioso sangue era o problema. Léo, como está a investigação? Quer dizer, se houvesse algum problema na igreja. Eu balancei a cabeça. Não houve problema em receber o precioso sangue. Investigamos todos na igreja naquele dia nos últimos 3 dias, mas ninguém conspirou com Adrian Ascanian, nem ninguém da lista que você obteve de Jürgen Beck ou de contatos recentes ou correspondentes de cartas. Mesmo assim, é claro que Adrian Ascanian lhe enviou o remédio como uma preparação para isso. Ele sabia que isso iria acontecer. Não posso dizer que não. Você não suspeita. Poderia parecer do nada. Mas Léo olhou para mim e depois deu uma resposta que correspondia à minha intenção. Por que eu deveria suspeitar? Acredito no que vi. Se eu suspeitasse de você, não estaria aqui, Lucas. Sim, seria assim. Também não há razão para tantas marcas de injeção em seu braço. Agora, quem se concentrou fui eu. Quem encontrou a verdade fui eu também. Isso eu não poderia passar para os ombros dos meus amigos. Tenho algo para trazer. Voltarei em breve. Espere. Léo disse enquanto se levantava. Eu balancei a cabeça. Em vez de deformar, ele destrancou e saiu. Quando ele saiu, recostei-me na cabeceira da cama e suspirei profundamente. Vamos pensar. Eu precisava terminar de pensar o que estava pensando antes. Anteriormente bêbado, Precious Bland não teve problemas. A missa anterior foi cerca de 2 semanas antes do dia em que desmaiei. Contando até mesmo a ceia do senhor protestante obrigatória da Segunda Academia Imperial, ela encurta para 1 semana atrás. Mas como isso não reconhece a transubstanciação, exclua por enquanto.
Que mudança aconteceu comigo entre as duas datas de recepção? Experimentando o terror do Pentalon e acordando, quarta-feira de cinzas de 1898. O primeiro foi um grande incidente, mas se fosse previsto, Adrian Ascanian teria usado todos os meios para voltar para casa e me trancar ou resolver o incidente sozinho há muito tempo. Nenhum humano pode agir em eventos imprevisíveis. Então o último. A quarta-feira de cinzas é bastante atraente espiritualmente se, depois de receber o precioso sangue, for certamente a causa, mas realisticamente não é convincente. Ou talvez uma maldição que Adrian Ascanian lançou há muito tempo. Se assim fosse, o chefe do Centro Médico da Baviera já o teria descoberto há muito tempo, mas como seu veneno usa ingredientes que nem mesmo a Baviera conhece, vale a pena considerar. O problema é que nenhuma hipótese se ajusta às pistas de confirmação. Como disse o arcebispo, agora encontre. Idealmente, já que posso voltar no tempo, é melhor encontrar agora vários experimentos possíveis. Mas como? Joguei meu cabelo para trás e respirei fundo. Sem nada que eu possa fazer agora, primeiro preciso examinar o que recebi antes de entrar em colapso. Abri a janela de status, olhei para o nome desconhecido no espaço de características na parte inferior e murmurei. Uma nova janela apareceu. Capítulo extra. Etapa 1. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O velho já passou, o novo chegou. Etapa 2. Etapa 3. Abaixo estavam fileiras de slots escritos de forma semelhante. O que é isso? Precisa saber algo para tentar, mas nenhuma explicação. Que extra de significado. Por enquanto, a primeira etapa foi aberta hoje. Se for igual ao sistema de capítulos que eu conheço, significa que estou nesse estágio agora. Mas não há razão para duplicar o sistema existente. Desde aberto, talvez algo diferente. Eu ponderei muito enquanto olhava para o texto. Ficar parado não vai deixar cair informações. Por enquanto, pressione-o. Com esse pensamento, meu centro desapareceu. Um chifre rasgando a orelha soou. Eu abri meus olhos. Céu visível. Abaixo do meu ombro, uma pequena bagagem de mão estava acolchoada. Espere. Até agora, eu estava no quarto do hospital. Ali. Saia. O que você está fazendo? Não há tempo para longas perplexidades. Agora eu vi todos ao redor olhando para mim. Logo acima da minha cabeça passavam carruagens e carros. Eu desmaiei no meio da estrada. Levantar. Alguém agarrou meu braço e me puxou para cima. Apressadamente peguei a bagagem de mão e pedi desculpas ao motorista que estava diante de mim. Desculpe. Ei, por que ficar aí deitado? O jovem já perdeu o controle. O velho humano de meia-idade que me criou me arrastou para a calçada enquanto me repreendia, depois arregalou os olhos. Ele ficou boquiaberto para mim, depois inclinou a cabeça com uma expressão como se estivesse vendo todos os tipos de vida. Já com a mente dispersa, isso também aumentou a perplexidade. Eu semicerrei os olhos e perguntei. O que está errado? Por que a cor dos seus olhos é assim? Perdão? Rosa. Como os olhos humanos podem ser? Bem, eu também não sabia por quê. Eu estava prestes a responder isso, mas de repente abri a boca. Por acaso, que dia é hoje? 20 de março. 20 de março? Sem chance. Ainda no início de março. Eu vim para o futuro? Olhei em volta rapidamente. Os carros que passavam na estrada pareciam um pouco velhos. Anúncio do carro com motor de potência mágica de terceira geração da Benz & Co. O artigo que vi este ano passou pela minha mente. Todos os carros na estrada agora eram da geração antiga. A pessoa diante de mim recuou lentamente com uma cara de quem conhece um louco. Antes que ele fugisse, agarrei seu braço e perguntei. Que ano estamos agora? 1886? Quando soltei, ele desapareceu rapidamente. Fiquei ali olhando fixamente para a rua. A risada começou a borbulhar. Capítulo 277. Capítulo 277. Leão. Narcy, que estava sentado no sofá olhando apenas para o chão, de repente levantou a cabeça e murmurou. A porta ainda nem tinha sido aberta, então Elias olhou para ele. A visão de Narcy foi precisa. Antes que eu pudesse sair para cumprimentá-lo, Léo entrou na sala com passos rápidos. E o Lucas? Ele está acordado? Sim. Léo respondeu secamente à pergunta de Narcy e tirou uma garrafa de sangue do cofre no canto da sala. O poder mágico azul lançado no cofre desapareceu de uma só vez. Narcy, parecendo insatisfeito com a resposta curta, estreitou ligeiramente a sobrancelha e levantou-se. Eu tenho que ir agora. Espere. A resposta fria de Léo interrompeu seu grito. Narcy olhou para ele com uma expressão endurecida e depois sentou-se silenciosamente. Seguiu-se um silêncio sufocante. Elias, que estava sentado no sofá ao lado de Narcy, falou. Léo, deixe-me ver você por um momento. Léo assentiu sem dizer uma palavra e saiu da sala. Elias, que o seguia, perguntou baixinho. O que você vai fazer? Narcy estava mais genuinamente preocupado com Luca do que qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim ele disse que não poderia doar sangue para o experimento, que não poderia doar o próprio sangue. Por quê? Por que motivo? Narcy não respondeu. Como o experimento envolvia principalmente alimentar Luca com sangue e medir sua reação de poder mágico, era compreensível que ele não desse sangue devido ao desagrado. Para ser sincero, Luca provavelmente vomitaria se soubesse a verdade.
Mas ter alguém com as habilidades de Narcy não dando uma resposta adequada e apenas deixando-a de lado tornou tudo ainda mais incômodo. Não sabíamos se Luca tinha mentido para nós pelo direito de sucessão, ou se Adrian Ascanian era realmente uma pessoa que se importava com seu irmão mais novo. Somente Luca saberia a verdade. Mas o homem que eu tinha visto não era alguém que enquadraria uma pessoa inocente como vilã por algo como direito de sucessão. Isso também foi uma atuação? Realmente. Eu me orgulhava de ser capaz de distinguir entre agir e não agir com mais precisão do que os outros. Não tive a sensação de que Luca estava agindo conosco sobre seu irmão. Então, uma resposta estoica veio da minha frente. É uma pergunta que já respondi muitas vezes. Eu só acredito no que vi. Achei que não havia nada que eu não soubesse sobre ele depois de 18 anos, mas não sabia o que Léo estava pensando naquele momento. Não tivemos muito tempo para conversar nos últimos 3 dias, passando rapidamente do trato com a mídia para o experimento de temperamento. Elias perguntou, seu olhar fixo no chão escuro do corredor. E se Adrian Ascanian for um bom irmão? Era um assunto que ninguém havia mencionado. Léo parou por um momento antes de caminhar novamente. Eu acho que ele é um bom membro da família. Se eu respondesse com o coração, não. Lucas Ascanian ainda é meu bom amigo e Adrian Ascanian é um alvo a ser enfrentado. O amigo que vi não é alguém que calúnia o irmão com mentiras, enlouquecido pelo direito de sucessão. Mas ouso, ver o mundo dessa maneira? Mesmo que reste uma pequena possibilidade, é certo para mim ver uma pessoa como boa e outra como má com base numa opinião profundamente pessoal? Sinto que minha cabeça vai explodir. De acordo com nossos experimentos, o remédio de Adrian Ascanian foi eficaz na supressão da absorção de poder mágico. Isso era um dado adquirido. Como poderia não ser? Quando isso prejudicou o desempenho do núcleo a ponto de ele nem funcionar? Nesse caso, e se Adrian Ascanian realmente pretendesse usá-lo como remédio? Ele deve ter pretendido que pensássemos dessa maneira. Eu tive que acreditar nisso. A partir de agora não havia razão para ficar do lado de Adrian Ascanian. Eu também acreditei no que vi. Não devo vacilar aqui. Como estamos no mesmo barco, embora a veracidade dessa premissa não esteja clara, eu, pelo menos, devo acreditar em Luca, não importa o que aconteça. Pessoas loucas pelo poder podem fazer qualquer coisa. Se meu tio estivesse me enquadrando como um pleroma, e eu bebesse o vinho em uma taça e manifestasse um temperamento semelhante ao de um pleroma de primeira geração, o que eu precisaria desesperadamente é do apoio de meus amigos. Portanto, como existe a possibilidade de meu amigo ser inocente, não posso ficar do lado de Adrian Ascanian. Onde deveria estar minha justiça? Se as minhas experiências pessoais se misturam com a justiça, ainda será justiça? Mas não posso ficar parado e observar até que a verdade seja revelada. Não importaria mesmo se não estivéssemos na mesma situação. Se Luca é inocente e agora que corre o risco de o mundo inteiro lhe virar as costas, devo ser eu quem ficará do lado dele para manter o equilíbrio. Essa é a minha conclusão pessoal. Talvez estar no mesmo barco tenha criado esse favoritismo. Talvez eu estivesse sozinho há muito tempo. Não sou monarca, e embora eu fale sobre cortar a garganta do meu tio como um hábito, as chances de eu realmente me tornar um monarca não são tão altas, e estou vivendo uma vida precária onde teria sorte se não fosse morto pelo atual monarca. Desde o dia em que minha magia se manifestou, me tornei um humano que não conseguia trilhar apenas o caminho correto. Tentar ser demais pode ser devido aos rastros do meu tio. Pode ser uma reação. Então, neste momento seguirei meu coração, mesmo que a conclusão não seja justa. Cheguei à minha conclusão, então agora o problema é os outros amigos. O que você acha? Léo perguntou, virando-se. Elias já havia se decidido, mas não teve vontade de responder. Ele inclinou a cabeça e disse: Você primeiro. Nicolaus é meu súdito. Somente alguém com a qualidade de pensar no monarca antes de si mesmo e focar nos assuntos do monarca é um talento ideal para ser ministro. Esperei, mas Léo não disse mais nada e apenas caminhou em direção ao quarto de Luca. Eu não queria uma resposta tão ambígua. Elias disse bruscamente de costas. É papel do monarca escolher tal súdito e torná-lo seu, então a culpa do súdito é culpa do monarca. Você acha que só aprende sobre os princípios da monarquia em uma aula de estudos reais? Isso é o que eu queria dizer. Léo agora voltou lentamente. Se Nicolaus estiver errado, então a culpa é minha por aceitá-lo. Sim, a culpa de um súdito é culpa do monarca. O monarca que apenas colhe as recompensas dos méritos de seus súditos e os deixa de lado ao menor problema não está apto para ser um monarca. Seja certo ou errado, se a crítica for derramada sobre Nicolaus, ela precisa se tornar minha parte. E preciso apoiá-lo com o peso do fardo que Nicolaus suportou por nossa família real. Decidi aceitá-lo uma vez e não tenho intenção de revogá-lo. Elias olhou para Léo sem dizer uma palavra. Eu podia ver seus olhos firmes e eretos. Léo, com uma expressão calma, sem raiva nem nada, a mesma expressão do próprio Elias, falou com calma. Eu sei o que você está pensando. Não se preocupe com o que eu penso. É o suficiente para cada um de nós manter o equilíbrio. Como você já está se identificando com Lucas, deve ser muito mais fácil. Elias não demonstrou nenhuma reação externa a essas palavras. Errado. Fácil? Não é fácil. Desde observar a etiqueta da corte até beber no meio do dia nas ruas de Berlim repletas de plebeus, nada nesta vida foi fácil para mim. Esse assunto com Luca era o mesmo. Léo também estava muito cansado. Não era uma situação em que alguém pudesse escolher as palavras com cuidado, então pude entender a escolha de palavras de Léo. E até certo ponto, também era verdade.
A razão pela qual eu estava exigindo particularmente a reação de Léo à situação de Luca provavelmente era porque eu estava na mesma situação que Luca. Léo deve ter lido isso. As palavras, eu sei o que você está pensando, vieram desse contexto. A resposta de Léo a este incidente foi também a sua resposta à potencial calúnia do imperador contra mim. Eu não era seu assunto, mas isso não importava. Para ele, o ganho pessoal sempre foi uma desculpa. Elias andou um pouco mais rápido e passou o braço por cima do ombro de Léo. Léo olhou feio, mas não disse nada em particular. Bem, agora vamos ver o que Luca está fazendo. Só agora. Tenho algo para conversar com Lucas, então você não pode entrar. Léo estalou a língua. Elias puxou a bochecha e o soltou, depois abriu a porta. Senti o Léo dar um soco por trás, mas felizmente o Elias não foi atingido. Não poderia ter sido, porque no momento em que a porta se abriu, os dois congelaram no local. Asterisco asterisco asterisco, 1886. Parado ali e estupefato, rolei o número na boca por um tempo antes de tirar a poeira da jaqueta. Não é hora de ficar parado. Rápido! Eu precisava contar algumas coisas. Percebi que estava usando um terno bastante sofisticado, que absurdamente não era meu. Esta mala também não era minha. Uma caneta. Uma caneta. Você nem carrega uma caneta? Certo. Isso soou como eu. Eu já tinha deixado isso para trás e tive que pedir emprestado a Léo. Sem escolha. Agarrei minha cabeça e me virei pensando. Como alguém nascido no século XXI, era um número muito distante, mas Luca nasceu em outubro de 1879. Em outubro de 1886, ele faria 7 anos, e como agora é março, ele tem 6 anos. Na época em que ele passou dos 6 para os 7 anos, Adrian Ascanian entrou na corte imperial, então isso foi antes disso. Faltando apenas alguns meses, era praticamente um pouco antes. Adrian Ascanian era 7 anos mais velho que Luca, então este era um mundo onde Adrian Ascanian frequentava a terceira academia. O passado de todas as coisas. É depois do caso de assassinato de servo. Agarrei uma pessoa andando pela rua. Com licença. Sim. Suspiro. O transeunte olhou para mim assustado e desapareceu. Certo. Em 1886, a possibilidade da existência de olhos rosados não seria amplamente conhecida. Demorou muito para que o fato de Luca ter olhos rosados se tornasse conhecido. Foi uma época em que a influência do pleroma não era tão significativa como é agora. Eu soltei e bati o pé, mudando a cor dos meus olhos. Então peguei outra pessoa que passava. Posso perguntar uma coisa. Quem é o duque do ducado de Anhalt? Não é Borg? O transeunte, embora perplexo com a pergunta repentina, tentou responder gentilmente. Eu não tinha espelho, então não tinha certeza se funcionava, mas a cor dos meus olhos agora era definitivamente azul. E ver Jorg aqui significava que este era o mundo que eu conhecia. Então quem são seus filhos? Não é Adrian Ascanian? Não há mais um. Acho que pode ter havido uma criança. Sim. Obrigado. Eu respondi e me afastei. Então isso significa que devo investigar Adrian Ascanian aqui. Mas o caso do assassinato já havia terminado e Adrian Ascanian logo iria à corte imperial. É claro que, considerando o momento em que a habilidade se manifestou, parecia certo usá-la de agora em diante. A característica capítulo extra apareceu no momento em que desmaiei. Essa característica foi o resultado desencadeado por esse incidente. O problema é que é uma habilidade irritantemente boa. Assim como com Hetri, uma habilidade que parecia boa demais nem sempre era bem-vinda. Aplicando a experiência de repetir, mesmo que eu tenha obtido muitas informações neste capítulo extra, previ que haveria tantos obstáculos a serem superados que tornariam as informações inúteis. Claro, se está em minha suposição infundada e é uma característica que realmente tornará as coisas mais fáceis para mim, eu agradeço. Só que se as coisas tivessem que ser difíceis, pensei que seria melhor que fosse difícil obter informações do que ter muitos obstáculos futuros. Por quê? Eu já havia terminado meus cálculos sobre o que fazer na realidade. Só não pude contar ao Léo porque ele saiu de repente para pegar alguma coisa, mas quando ele voltasse eu falaria sobre os planos futuros. Se eu obtivesse informações com mais facilidade do que o nível de dificuldade que experimentei até então, e seria ótimo, sem dúvida, mas não conseguia me livrar da inquietante sensação de que algo mais poderia acontecer para atrapalhar os cálculos que eu havia feito. Andei sem rumo, puxando a mala e olhei em volta. Eu deveria ter tido problemas para andar depois de ficar acamado por tanto tempo, mas não tive. Minha resistência estava aumentando como se eu pudesse dar uma volta em Berlim imediatamente. O céu está claro. As folhas verdes das árvores à beira da estrada e a grama do parque, crescendo verdejante sem uma camada de magia, são agradáveis de ver. Tudo bem, vamos ver agora. Não sei qual é a diferença horária em relação ao mundo exterior, então vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Ainda não havia pontos de controle de dobra neste momento. Claro, já que o sistema de checkpoint não estava totalmente estabelecido mesmo depois que eu vim a este mundo. Eu poderia simplesmente teletransportar-me diretamente para as coordenadas de Anhalt que conhecia. Eu estava um pouco relutante em deformar cegamente, mas não é a hora de ser exigente. Vou tentar. Estalei os dedos e um som de notificação familiar foi ouvido. Cansativo. Área de acesso negado. Então é assim. Certo. Pensei que estava indo muito fácil. Quão fácil seria se eu pudesse ir diretamente para Anhalt?
Sem qualquer hesitação, eu poderia simplesmente capturar Georg Askanian e Adrian Askanian, lançar magia de controle mental e obter as evidências, e tudo estaria acabado. Claro, se a força mental de Adrian Askanian já estivesse em um nível imensurável naquela época, eu teria que desistir. Então a terceira academia. Área de acesso negado. Falha. A segunda academia. A primeira academia. Mesmo assim, mutar. Vamos fazer isso. Há 12 anos, Georg Askanian governava em Alt, então passe. Há 12 anos, o camareiro trabalhava como oficial do exército prussiano. Graças a memorizar todas as coordenadas durante o terceiro exame e a vasculhar a capital mesmo depois de Esché, eu sabia bem onde estava e quais eram as coordenadas de dobra de quais edifícios. Área de acesso negado. Ah, certo. Claro. Estalei os dedos, recitando distraidamente as coordenadas da Associação dos Magos Imperiais até o prédio do Ministério da Magia, qualquer lugar onde eu pudesse encontrar os adultos da família Askaniana. Graças a isso, senti que meu constrangimento em deformar desapareceu um pouco. Por quê? Só é assustador quando algo se move, do que ter medo quando todas as tentativas falham? Ufa! Área de acesso negado. Coloquei minha cabeça entre as mãos na 13ª janela e suspirei. As pessoas que passavam começaram a me olhar estranhamente. O motivo da negação do acesso era óbvio. Não importa quão diferentes sejam as idades, não poderia haver duas pessoas iguais. Pode ser bom para outras pessoas que não conhecem bem meu rosto, mas minha família certamente descobriria. Contrariamente às minhas expectativas, parecia que eu estava errado em obter informações com facilidade e rapidez, mas como pensei antes, isso era melhor. Por enquanto, era a única fonte de informação e, se eu usar bem, pode ser vantajoso. Eu não poderia investigar as vidas passadas do arcebispo, Abraham e Einsidel aqui? Isso é realmente uma ilusão? Eles dariam uma ilusão como uma característica? Este sistema não é feito para fazer coisas inúteis. Embora essa área restrita, que não sei se está tentando me ajudar ou não, me deixe perplexa, eu entendo. É claramente um lugar que vale a pena explorar. Para ser mais preciso, a questão é o que, quanto e como cavar. Principalmente porque não consigo nem pisar em lugares relacionados aos Askanianos, que informações devo obter aqui. O fato de este ser rotulado como estágio 1, e não como todo o capítulo extra, pode significar que não devo obter todas as informações aqui. Em caso afirmativo, como passo do estágio 1 para o estágio 2 e 3? Cansativo. Sugestão 1. Encontre um emprego. Recompensa. Ponto SC mais 1. Fiquei grato pela nova janela. É bom ter algum tipo de orientação. Mas eu realmente preciso conseguir um emprego? O que há até uma característica que tenta conseguir um emprego para você. Mas por alguma razão, uma sensação de mau presságio tomou conta de mim e abri a mala em um banco de parque próximo. Já era hora de verificar isso. Uma carteira. Havia uma carteira que eu nunca tinha visto antes. Abri e vi. Só havia dinheiro suficiente para andar de trem uma vez. Tirei a única nota, verifiquei 5 vezes se era realmente apenas uma e coloquei-a de volta na carteira. Tanto quanto eu poderia imaginar. Para obter informações aqui, tive que tratar isto como um mundo em si. Eu tive que passar um tempo aqui, nutrindo meu corpo. O sol se poria e o tempo passaria como em nosso mundo, então eu precisava encontrar um lugar para comer e descansar, e se encontrasse uma fonte útil de informação, precisaria de dinheiro para me associar a eles. Visto que as roupas que eu usava lá fora não me acompanharam até aqui, é impossível trazer dinheiro da realidade para cá. Caramba! Não acredito que tenho que me preocupar com dinheiro novamente nesta vida. Lembrei-me dos meus primeiros dias vivendo como Lucas Askanian. Não havia feras mágicas aqui, então ganhar dinheiro caçando-as era impossível. Levantei a cabeça e olhei para o Banco Imperial no outro extremo da rua. Devo conseguir um empréstimo? Estou vivenciando tantas coisas neste mundo louco. Mas é claro que houve um problema. Meu trabalho, desde 1898, é mago imperial. Você pode não saber disso, mas na verdade sou um mago que será contratado pelos Hohenzollerns daqui a 12 anos. Eles acreditariam nisso, com certeza. Minhas únicas opções eram uma casa de penhores ou um agiota. E claro, eu não queria ir tão longe. Eu nem tinha bens, então ir a uma casa de penhores também era impossível. Bati o pé para lançar uma barreira e virei a mala. Uma muda de roupa, produtos de higiene pessoal, um passaporte, uma varinha sobressalente, um relógio de bolso antigo, um elixir americano. Não há nada aqui. Eu realmente preciso encontrar um emprego. Mas por que não há alemão neste passaporte? Está tudo em inglês, e agora que vejo, é um passaporte americano. Abri o passaporte, confuso. Lucas Everett. Lucas Everett. Desde quando eu sou um Everett? Com uma risada vazia, verifiquei o ano de nascimento abaixo e um número desconhecido estava escrito na linha. Outubro de 1862. Não nasceu em 79? O sistema descobriu o meu padrão 100%, vendo que gentilmente criou uma nova identidade para mim por conta própria. Capítulo 278. Capítulo 278. Em primeiro lugar, estou aliviado por minha identidade estar segura. Isso significa que Lucas Everett pode circular legalmente neste mundo. Agora que sei quais áreas são restritas, vamos encontrar as áreas para as quais posso viajar. Preciso verificar os limites e possibilidades dessa grande habilidade. O edifício do parlamento primeiro. No momento em que respirei fundo e estalei os dedos, a textura do vento mudou e um parque verde e um prédio apareceram diante dos meus olhos. Ok. Posso teleportar-me para o parlamento.
Tentei não só em Berlim, mas também em vários outros edifícios ministeriais do governo em Brandemburgo, e foi possível. Parecia estar tudo bem, desde que não fosse um lugar onde os ascanianos estariam. Bom, isso é o suficiente. Não vamos mais deformar. Tenho vontade de vomitar. Agora que conheço alguns lugares onde posso ir, é hora de verificar a situação aqui. Sentindo minha energia completamente esgotada, comprei um exemplar do Jornal Imperial em um quiosque próximo. 20 de março de 1866. Os mortos revividos? Seguindo a Prússia, corpos ressuscitam na Baviera? Esse tipo de notícia na primeira página? Fiquei brevemente feliz por estar em um mundo onde nem pleroma, nem temperamento, nem meu irmão interfeririam, mas meu estômago está apertado novamente. Que bom encontrar os atos insanos do pleroma nas notícias de 12 anos atrás. Nesse momento, o dono do quiosque, mastigando alguma coisa, de repente me ofereceu um doce novo. Pegue isso. Perdão? É uma Madeleine que comprei há pouco. É uma delícia. Eu não conseguia nem aceitar puramente um gesto gentil. Purifiquei-o em um ângulo onde o dono do quiosque não veria. Felizmente não havia nada de errado com isso, e como meu coração estava gastando toda a energia por causa da deformação, senti que deveria comer alguma coisa. Então coloquei na boca. Enquanto eu comia o doce, o dono olhou atentamente para meu rosto e perguntou: estudante do ensino médio? Quantos anos você tem? Tenho 23 anos. Pelo menos, de acordo com meu passaporte. E emocionalmente não era mentira. Eu tinha 23 anos na última vez que estive no meu mundo. Meu aniversário já passou desde então me pergunto se poderia acrescentar mais um ano. Oh, você é um novo humano? Sim, muito legal. Por quê? Por quê? Quão legal é ser um mago. Antigamente, quando eles prenderam pessoas inocentes por usarem magia que nem existia e as queimaram até a morte. Na verdade, tanto essa magia quanto essa magia poderiam ser aceitas da mesma forma, mas a reação muda muito dependendo de quem detém o poder. O dono do quiosque apontou para a primeira página do jornal que eu estava lendo e disse: hoje em dia, fico pensando se alguém vai me levar lá também. Senhor, é pleroma. Do que você está falando? Então é realmente obra deles, certo? Parece uma seita gnóstica, então é um pouco demais. Mas eles não estão revivendo os mortos? E deixando-os usar magia. Uma seita gnóstica? É só isso que eles percebem? Gnosticismo ou qualquer outra coisa, essas pessoas estão fazendo algo insano sem precedentes na história. É verdade que este não é um momento em que pleroma é tão infame como será 12 anos depois, em 1898. Deve haver uma opinião pública negativa significativa, mas parece que a sua imagem actual ainda não foi estabelecida. Folheei o jornal e perguntei: de qualquer forma, deixando isso de lado, você sabe alguma coisa sobre Anhalt? Estou curioso sobre as notícias recentes, mas não sei o que procurar. Anhalt? Ouvi dizer que a família imperial está de olho no garoto de lá. Na verdade, se a história chegou aos nossos ouvidos, sua nomeação está praticamente confirmada. É mesmo? Esse garoto é Adrian, certo? Sim, está certo. Ouvi dizer que ele frequenta a terceira academia. Isso é verdade, mas ele já está na corte imperial. A família imperial está criando-o como se fosse seu próprio filho. Eu me pergunto o que eles estão planejando que ele faça mais tarde. Eu lentamente balancei a cabeça. É assim que aprendo informações que Luca, aos 6 anos, não conheceria bem. Bem, agora, a diferença de idade é uma mina terrestre. O cérebro não está relacionado à idade. Embora possam faltar aspectos que devem ser aprendidos com a sociedade, uma vez que a idade e a inteligência não são proporcionais. Mesmo uma criança no início da adolescência pode ter a velocidade de processamento e as capacidades de cálculo de um adulto. Conhecer pessoalmente tal humano pode ser desiludido o suficiente para fazer você entender. De qualquer forma, o que uma criança de 6 anos poderia fazer contra um irmão mais velho? Claro, isso presumindo que o conhecimento que eu tinha era verdadeiro. Mesmo que tenha sido errado, tenho de sobreviver nesta arena política. Os adversários que tenho de enfrentar incluem agora não só o meu irmão, mas também o governo prussiano e a opinião pública. O sistema me disse desde o início para sobreviver em 777 dias. O que tenho que fazer não mudou. Organizei meus pensamentos e, enquanto ouvia parcialmente a conversa do dono do quiosque, folheei o jornal até a seção de busca de emprego. Assim que o fiz, minha visão brilhou. Cansativo. Sugestão 2. Encontre o host. Recompensa. .SC+3. Foi escrito como Gasteber. Hospedar. Patrocinador. Quer que eu encontre o anfitrião deste mundo? Este mundo não foi criado pela minha habilidade? Além disso, para que servem exatamente esses pontos? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Um trabalho primeiro. Acontece que tenho uma ideia. Cansativo. Capítulo extra. Recompensa especial da etapa 1. Nós lhe concederemos uma característica mesmo no capítulo extra. Pensando bem, você é um pouco parecido. A janela de status e as palavras do proprietário quebraram meus pensamentos ao mesmo tempo. Talvez por ser apenas o começo, as janelas estão aparecendo com muita frequência. É uma frequência que me lembra quando vim a este mundo. É claro que, como é uma época de nada, eu acolho isso com satisfação, mas é avassalador. Pensando que deveria deixar este lugar logo, perguntei brevemente: com quem você quer dizer que eu pareço? Georg Ascanian. Ah, isso é estranho. Minha memória está errada? Não é você, certo? Claro que não. Eu só estava dizendo que você está legal. Hahaha. Um arrepio percorreu minha espinha.
Ele pode ter dito isso sem pensar, mas não entendi dessa forma. Eu deveria ir antes que essa pessoa se lembre novamente de que sou um novo humano. Eu rapidamente me despedi e fui embora. Encontrei um beco entre prédios onde não havia pessoas e lancei uma pequena magia espacial. Era uma magia que se quebrava com um leve toque, mas era útil em momentos como esse. Isso não vai funcionar. Preciso deixar meu cabelo crescer primeiro. Não basta ficar aliviado só porque tenho uma identidade. Preciso fazer com que as pessoas não pensem imediatamente em Askanian quando virem meu rosto. Georg Askanian, 12 anos depois, tem cabelo comprido, mas, pelo que eu sei, o Georg Askanian deste período não. Se ele tiver cabelo curto, eu deveria mudar minha aparência para ser diferente dele para atrasar o reconhecimento. Enquanto recitava a fórmula e estalava os dedos, meu cabelo preto ficou comprido. Com isso, acho que ganhei cerca de 3 anos de tempo. Joguei o cabelo que cobria meus olhos para trás e abri a janela de notificação que havia desaparecido antes. Uma recompensa especial para o estágio 1, hein? O que mais você está me dando? Eu deveria ficar feliz em obter uma característica, mas os pensamentos céticos vêm primeiro. Suspeito que a característica apareceu porque eu estava pensando. Para que uso os pontos? Um aglomerado de luz familiar apareceu diante dos meus olhos. Uma pilha de anotações apareceu, como se tivessem sido arrancadas de um livro e dobradas. Foi uma cena parecida com quando desenhei o traço charme. Desta vez também não pude verificar o conteúdo por causa da luz. Bem, se possível, espero que algo de bom saia. Quando peguei um bilhete e o desdobrei, uma nova janela apareceu diante dos meus olhos. Parabéns! A característica Time Lag foi adicionada. Definitivamente está me observando. Não era o atraso no que eu estava pensando? Não sei a diferença de horário daqui e de fora, então vamos descobrir o que puder rapidamente. Atraso de tempo NV, 1. Hora atual capítulo extra. Capítulo 7, 1 hora e 1. Próxima vez, 2 horas e 1. 1,0.EC até o próximo nível. 1 hora e 1, em. Parece significar que se 1 minuto passa aqui, 1 minuto passa lá fora também. Um arrepio percorre minha espinha. E quanto a Leão? Passei cerca de 20 minutos aqui. Eu estou lá em primeiro lugar? Estou dormindo? Vamos sair. Trabalho ou não. Agora que sei como o tempo flui entre aqui e o exterior, não posso ficar aqui indefinidamente. Basta voltar a esta fase e encontrar um emprego quando meus amigos não estão me procurando e fico sozinho na sala. No momento em que pensei isso, abri os olhos. A sala em algum lugar do palácio do príncipe herdeiro, apenas com iluminação artificial, desdobrou-se novamente diante de mim. Luca! Elias, que entrou na sala enquanto eu estava fora, agarrou meu ombro. Atrás dele vi o rosto de Léo. Voltei meus olhos para Elias, que estava gritando comigo. Para onde você foi? Eu deveria ter bloqueado os dois lados. Portanto, é percebido como deformação. De qualquer forma, foi bom eu ter voltado um segundo antes. Afastei Elias, que estava balançando meus ombros, e disse. Foi um erro. Desculpe. Léo, que estava visível atrás de Elias, fez uma cara interrogativa por um momento, depois soltou um suspiro profundo. Eu disse para você esperar. Fiquei surpreso quando você desapareceu de repente. Pensando bem, Luca, você pode teleportar sozinho agora? Foi mais um erro do que minha vontade. Mas eu não voltei muito rapidamente? As minhas palavras. Léo respondeu com firmeza. Esperamos aqui por 10 minutos. Eu vejo. Encostei-me no encosto e murmurei. Voltei. Voltando a este mundo, a sensação de excitação que tive no outro mundo desapareceu. Meu temperamento, características, sangue. Havia muito com que se preocupar, então não havia como evitar. Na verdade, o mundo de antes era normal e este é o estado de baixa. Luca. Elias me chamou com uma voz séria. Eu sabia sobre o que ele queria falar, mas não queria ouvir nada agora. Eu trabalhei tanto para engordar você, e tudo acabou de novo. Rapidamente olhei para meu antebraço e fiz uma careta para Elias. Quão difícil é colocar comida na boca mesmo quando você não está com fome, e agora todo esse esforço foi reiniciado. Vendo minha expressão escurecer, Elias riu. Então ele se levantou da cadeira e disse. Estou do seu lado, Luca. Olhei para Elias com as palavras repentinas e inesperadas. Elias apontou o dedo para Léo e resmungou. Eu segui, mas ele disse que tinha algo a dizer por um momento, então tenho que sair de novo. Até mais. Eli, espere um minuto. Elias apenas acenou com a mão de brincadeira e saiu. Fiquei olhando para o local onde ele havia saído por um longo tempo. Lembro-me de como ele foi o único que brincou comigo quando todos ficaram preocupados depois que voltei do mundo do arcebispo. Esta é a sua consideração. A forma de consideração de Elias. Ele sempre me deu a reação que eu queria. Léo não disse nada e recostou-se na cadeira por um momento com os olhos fechados. Ficou claro que a fadiga havia aumentado novamente durante aqueles 10 minutos. Léo fez uma pausa e depois me perguntou. Você vai voltar no tempo, certo? Para que um tema tão importante surja imediatamente. Eu ainda não tinha ouvido a história dele sobre o tempo, porque desmaiei no dia em que ia ouvir. Só então, Léo disse com firmeza. Você tem que voltar atrás, Lucas. Eu sei. Mesmo se você voltar atrás, essa característica pode não desaparecer. Essa é a minha previsão. Léo murmurou mais alguma coisa e depois fechou a boca. Eu podia ouvi-lo engolir em seco. Eu não poderia deixar de saber que ele estava relutante em falar. Eu ouvi uma explicação de Narcy anteontem. As pessoas muitas vezes pensam que o poder mágico é herdado, mas não é. O que é herdado não é o poder mágico, mas o núcleo.
Nesse caso, a habilidade única também seria uma função do núcleo. Certo. Honestamente, nossa pesquisa sobre poder mágico ainda tem muitas partes incertas. Achávamos que a razão para a correspondência de habilidades únicas entre parentes era genética. Mas e se for realmente porque a textura da alma é semelhante entre os membros da família? Isso é horrível. Suponho que sim. Léo parecia estar pensando na mesma pessoa que eu. Ele fez uma expressão sutil, depois pigarreou e continuou. Ei, que ainda está no lado puro, então vamos tentar bloqueá-lo de alguma forma. De qualquer forma, o poder mágico e o núcleo interagem um com o outro, então durante um longo período eles se assemelham. No final, ambos se tornaram suas características únicas, então a distinção é originalmente sem sentido. Mas se o poder mágico é da alma e o núcleo é do corpo, então quando você voltar no tempo, o núcleo retornará, mas o poder mágico permanecerá. O núcleo, que está limitado pelo tempo, irá melhorar. Mas se o seu poder mágico tiver sido alterado, o núcleo também será gradualmente assimilado ao seu poder mágico. Sim, eu sei. Isso significa que não pode voltar completamente. Eu esperava isso. Se metade dele retornar, se eu conseguir desacelerar o tempo, será um ganho. Eu respondi com indiferença e olhei para ele. Mas o problema político é definitivamente diferente. Você deve ter dito que eu deveria voltar no tempo com isso em mente, certo? Você sabe bem. Na afirmação de Léo, olhei para o ar e disse: meu irmão devia querer que eu absorvesse o poder mágico de todos e o secasse imediatamente. Meu colapso não estava em seus planos. Como você tinha tanta certeza disso? Eu também não tenho certeza. Desliguei instintivamente. Eu dei uma desculpa grosseira. Minha parada cardíaca foi resultado de uma recompensa especial. Era algo que não deveria acontecer. Se eu não tivesse sido forçado a parar por aí, teria sugado o poder mágico de todos os presentes. Com a sede e a fome que sentia antes da parada cardíaca, só esse resultado foi possível. Em outras palavras, meu irmão não queria um final tão pacífico. Para mim foi só confusão, mas para ele esse evento deve ter sido um resultado muito decepcionante. Quando terminei de falar lá, Léo, sabendo o que eu ia dizer, começou a falar sobre a opinião pública. Neste momento, o público pensa que você perdeu a consciência porque você se esforçou demais enquanto ainda não tinha se recuperado. A opinião pública em relação a você ainda é positiva e, na verdade, está até aumentando por causa desse incidente. Se esse incidente foi realmente planejado meticulosamente por seu irmão, você poderia dizer que está fluindo na direção completamente oposta desse plano. A recompensa especial do capítulo 6 foi definitivamente uma recompensa. O método drástico de me matar e reviver foi usado, mas sem ele, eu teria sido enterrado pelas intenções do meu irmão agora mesmo, porque eu estaria absorvendo o poder mágico de todos. Mas eu ainda estava na posição de vítima do terror e de herói para o público, e este incidente foi útil para minha imagem pública, externamente. E atualmente o aspecto externo é a questão mais importante. É uma situação em que a confusão do eu deve ser deixada de lado. Eu sorri e bati meus dedos. Sim, você sabe bem. Tenho chance de ganhar aqui, e você sabe que já sou conhecido pelos sujeitos como tendo temperamento, certo? Eu sei. As pessoas deste império e continente já acreditavam que eu tinha o temperamento para absorver o poder mágico dos outros. Eles acreditam que está em um estado temporariamente diminuído, então, desde que eu não mostre sinais de estar desenfreado, esta situação não será negativa para mim externamente. É a mesma coisa, quero dizer. Léo cruzou os braços e assentiu. Parei por um momento e então me lembrei de nossa conversa anterior. Mas se Nicolau sair nessa situação, é uma história diferente. Antes, você disse que deveríamos ver que tipo de ataque meu irmão faz, depois voltar no tempo e revelar que eu sou Nicolau, certo? Eu fiz. Mas, eu penso o mesmo que você. Olhei para Léo. Léo, que tinha uma expressão preocupada, fechou a boca ao ver meus olhos. Eu lentamente virei minha cabeça dele e continuei, perdida em pensamentos. Não posso mostrar meu cartão oculto aqui. O cartão do meu irmão me causou enormes danos, então não posso fazer algo que o agrade neste momento. Aquela arma que reduziu minha probabilidade de mudança em 30% p, a ferramenta defensiva e ofensiva mais crucial que possuo o poder divino, para usá-la aqui. É muito prematuro. Se eu confirmar que sou Nicolaus neste momento, estaria dando ao meu irmão a chance de me despedir em grande estilo. Vamos pensar um pouco mais sobre Nicolaus neste momento. A característica mais importante de Nicolau é o seu poder divino. A razão mais crucial pela qual a Prússia desconfia de Nicolau e a Baviera tenta conquistá-lo é, acima de tudo, o seu imenso poder divino. É claro que, como é leal a Baviera com o seu imenso poder divino, é difícil para Nicolau exercer grande influência política na Prússia. A Prússia não me dará uma posição superior a vice-presidente do Comitê Consultivo de Segurança do Magic no futuro. Eles manterão um relacionamento amigável, mas não darão uma posição permanente além de uma organização temporária. Eles não confiarão a Nicolaus o cargo de ministro ou vice-ministro do Ministério da Magia ou do Ministério da Segurança, nem o nomearão como candidato a chanceler imperial. No momento em que aumentam o valor do meu nome, é o caso de fazer um favor à Baviera. Tais intenções da Prússia foram claramente reveladas durante os preparativos para o ataque terrorista na cerimônia de abertura do Pentalon. Quando uma reunião foi convocada depois que descobri um porão coberto de ratos contaminados perto do Hotel Tis, por que Nicolaus não foi convocado mesmo quando o rei e o príncipe herdeiro da Baviera estavam presentes? Mesmo sem elencar os motivos, suas intenções são claras.
Todas as respostas vieram daqui. Do ponto de vista de Nicolaus, poderia ser considerado ultrajante, mas uma crise é uma oportunidade. Encontrei neste fato uma possibilidade de uso político. Originalmente pensei que tinha feito o suficiente e não pretendia usar isso tão longe, mas... como a situação acabou assim, não tenho escolha a não ser usá-la. Conquistarei até a Prússia. Para não permitir que o Império dê as mãos a Adrian Ascanian, não devo ficar satisfeito com a Baviera e devo fazer da Prússia também minha aliada. Por outras palavras, farei com que a Prússia leve Lucas Ascanian como um segundo Nikolaus Ernst, um contraponto a Nikolaus Ernst. Ao mesmo tempo, tal como Nikolaus Ernst, cuidarei bem da Baviera e farei com que a Baviera devore a Prússia. Por esta razão, não devo ainda revelar que sou Nikolaus. Olhei nos olhos de Léo novamente e disse claramente: quanto mais limpo, melhor. Meu irmão saberia que minha característica se manifestou apenas por eu ter desmaiado naquele momento. Se minha característica permanecer mesmo depois de voltar no tempo, o gatilho já foi puxado, então não entrarei em colapso mesmo se eu beber o sangue sagrado desta vez. Sob a premissa de que a característica permanece mesmo depois de voltar no tempo, isso é altamente provável. Devo considerar isso um alívio? Léo apoiou o queixo na mão, bateu os dedos nos lábios, pensou por um longo tempo e depois assentiu. Eu sorri e bati palmas uma vez. Bom, está resolvido. Como está a situação lá fora? Você quer dizer explicar com mais detalhes do que eu disse antes? Isso mesmo. Você sabe bem. Eu deveria saber quando você me usou como transportador de jornais. Léo murmurou com uma cara descontente. Esse cara odeia ser chamado de príncipe herdeiro lá fora, mas suas ações são exatamente como as de um príncipe. Há muitas pessoas que querem ver você. Você ainda é o herói do Império. Durante o próximo mês, você terá que sair por aí para se encontrar com os líderes políticos e empresariais do Império. Certo. Mas o Império, não me chame assim. Não importa quando estou calculando sozinho a batalha da opinião pública, mas fico arrepiado quando outra pessoa diz isso. Isso me lembra da época do caçador de olhos azuis. Léo riu e perguntou: o que você vai fazer com a passagem de trem para a Itália? Vai usá-la? Não, estou indo para Berlim. Não para a Itália. Você vai enviar uma carta? Sim. Posso verificar o próximo plano do meu irmão sem ir até a Itália. Ele disse para escrever uma carta quando eu chegar em Berlim. Preciso ouvir suas demandas antes de voltar no tempo. As palavras de Léo também perguntavam se eu iria conhecer meu irmão pessoalmente antes de voltar no tempo. Claro, é uma boa sugestão. Mas há um problema. O intervalo máximo que posso definir arbitrariamente e o tempo de retorno é de 6 horas. Como já se passaram 3 dias enquanto eu dormia, tenho que contar com o posto de controle anterior. Felizmente, o meu ponto de verificação anterior está guardado na liturgia eucarística da Igreja Teatiner, mas se eu demorar mais, existe o risco de ser atualizado para um ponto posterior. Preciso calcular os pontos e atualizar minhas características primeiro. Só então, Léo ficou na minha frente. Espere, ainda não terminamos de conversar. Há algo mais a dizer? Léo desembrulhou uma caixa que estava na mesinha lateral e tirou um frasco de remédio. Por um momento senti um arrepio percorrer minha espinha. Qualquer um se sentiria assim vendo isso. Era do tamanho de um frasco de perfume, talvez cerca de 30 mililitros. Eu pude ver o líquido vermelho dentro do frasco. Era um pouco mais grosso que a água. Sangue? Claro. O que você quer dizer, é claro. Por que você trouxe isso? Não, de quem é esse sangue em primeiro lugar? Não é sangue humano, é? Léo não respondeu. Em vez disso, ele deu um sorriso inescrutável e estendeu a garrafa. Então vieram as palavras malucas. Beba. Capítulo 279. Capítulo 279. Empurrei Léo de lado sem pensar e corri. A fechadura da porta não era familiar, então quase fui pega, mas felizmente não fui. Elias, que estava esperando do lado de fora da sala, correu atrás de mim. Luca? Pare com esse bastardo. Lucas, onde você está indo? O que ele quer dizer com onde estou indo? Ele é quem enlouqueceu. Eu tentaria conversar se parecesse que ele iria ouvir, mas quem pede para alguém beber 30 mililitros de sangue sem nenhuma explicação? Se eu expressei minha recusa com tanta veemência, ele deveria entender a dica e parar de me perseguir. Não sei por que aquele cara também está correndo a toda velocidade. Só a visão de sangue já é nauseante. Agora que sei em que tipo de situação estou, é impossível não achar isso repulsivo. Além disso, esse sangue não é provavelmente sangue humano? Por que ele não me responde? Elias, perseguindo-me, virou a cabeça e gritou: Léo, o que você disse para Luca? Você fica fora disso. Você sempre me diz para ficar fora disso. Isso é tão cruel. Eu vou com você. Do que ele está falando? Eu podia ouvir Elias choramingando. Este não era o momento para isso. Eu não deveria confiar em Elias. Tirei a varinha da cintura e girei-a entre os dedos. Caã. Bati com o bastão atrás de mim para me apoiar e bati o pé. O poder mágico vermelho e o poder divino explodiram juntos, e o chão na frente de Léo disparou. Praticamente caí da escada. Eu não poderia ir para o corredor ou parar aqui. Léo já estaria descendo a outra escada. O problema era que meus ossos estavam rangendo de tanto ficar deitado. Amaldiçoei interiormente e pensei: consegui me deformar um pouco mais cedo. Devo tentar? Claro, isso usa muito poder divino, e sair de casa com uma bata de hospital não parece certo, mas se eu for para o hospital... Caã. Um caule de planta de uma rachadura no teto agarrou minha perna.
Ao mesmo tempo, o poder mágico azul claro explodiu diante dos meus olhos. Senti uma dor no queixo quando ele bateu no chão. Minha cabeça estava zumbindo. Mesmo no meio de tudo isso, plantas cresciam em todas as direções, cobrindo meus braços e dedos e continuando pelo corredor. Folhas verdes claras brotaram por todo o meu campo de visão. Parecia que eu tinha caído de cara no meio de um jardim botânico. Lucas! Léo, recuperando o fôlego, ficou na minha frente, tentando falar com uma voz calma. Esta é a minha casa. Você esqueceu? Certo. É muito inútil lutar na casa de outra pessoa. Obrigado por demonstrar isso para mim. O fato de que não era apenas uma casa, mas sua casa real, mostrava que eu não estava em meu juízo perfeito. Pensando nisso, verifiquei rapidamente os arredores. Léo se ajoelhou na minha frente e disse: certo, espero que tenha sido uma boa experiência. Que boa experiência. Kaan. Coloquei força em meus braços, arranquei as plantas e balancei minha varinha. Léo, com os olhos arregalados, rapidamente se abaixou para evitar o ataque. Naquele momento, as plantas apertando minhas pernas se enrolaram ainda mais. Léo, parecendo assustado, apertou o peito, colocou uma barreira na frente dele e disse: você já foi pego. Por que está fazendo isso? Você me assustou. Estou muito irritado para evitar. Acho que essa habilidade única é uma verdadeira trapaça. Realisticamente, meu primeiro pensamento seria que isso é bom para a ciência ou a horticultura, mas como esperado, aqueles loucos por magia de combate têm uma maneira diferente de pensar. Pressionei meu rosto contra os caules das plantas que cobriam densamente o chão e fechei os olhos. O cheiro de grama era bom. Seria ótimo se o humano na minha frente simplesmente voltasse para cima. Lucas, já expressei minha antipatia com bastante veemência. Pare com isso e vá embora. Certo, você não pode gostar ainda. Ainda? Isso significa que será diferente mais tarde? Minha voz saiu afiada por conta própria. Léo não respondeu e apenas deu de ombros. Não havia emoção em seus olhos. Eu me pergunto se ele estava deliberadamente tentando apagar sua repulsa. Parecia que eu estava sentindo toda a repulsa que ele deveria sentir. Eu não sei que tipo de sangue é esse, mas seja lá o que for, obrigado por prepará-lo. Mas humanamente não acho que me pedir para beber sangue seja certo. Não, você tem que beber. Por quê? Eu tenho um pressentimento. Mas por quê? Estou perfeitamente bem assim agora e como qualquer outra pessoa, não quero beber sangue. O silêncio se seguiu. Léo foi rápido em agir. Agarrei os dois braços de Léo que tentava enfiar a garrafa na minha boca e o empurrei. Léo também estava recuando com força considerável. Não, eu disse não, seu bastardo. Não seja teimoso. Pare de resistir e apenas beba. Eu desenhei para sua saúde. Você tem que beber. O que vou me tornar se você não beber? É seu? O que você quer dizer com o que você vai se tornar? Quem pediu para você desenhar? Uma risada vazia me escapou. Eu senti como se fosse desmaiar por causa da pressão alta. Essa última observação quase me fez vomitar tudo no estômago. Estou grato por Sua Alteza o Príncipe Herdeiro ter feito algo pelo bem de outra pessoa, mas para dizer que ele desenhou. Ele não estava falando sobre tirar sangue humano de todas as coisas? Sangue? Sangue humano? O sangue de Léo? Será que meu cérebro está pensando em outra coisa como sangue? Isso é uma loucura. Vai cair tão bem. Léo, cujos braços foram pegos por mim, mal conseguiu fechar a tampa da garrafa e puxou os braços para longe de mim. Tudo bem, pensei que a persuasão não funcionaria, então disse para você beber primeiro, mas isso não vai funcionar. Vou explicar. Por que você me toma? Léo ignorou minhas palavras e colocou a mão nas minhas costas. Era a área onde estava o núcleo, a área que significaria morte instantânea em um duelo se eu desistisse. Então, por um momento, minha mão segurando a varinha apertou. Léo olhou para minha varinha e disse: olha, você está absorvendo o meu poder mágico agora? Você parou de absorver depois que acordou. Felizmente, quando você está consciente, a capacidade de absorver poder mágico não é ativada. É definitivamente um alívio, mas, ao mesmo tempo, você sabe que possibilidade isso implica. Ouvi passos de alguém se aproximando e depois voltando. Deve ter sido Elias. Enquanto eu fechava os olhos e respirava fundo, Léo continuou com uma voz cada vez mais contida. A próxima vez que você absorver o poder mágico de alguém, será depois de perder a consciência, assim como na catedral. Seu núcleo ainda está crescendo, mesmo agora que seu período de crescimento está terminando, e ele precisa de muita nutrição. Então eu mesmo posso absorver o poder mágico. Não se trata de elixires. O princípio dos elixires é diferente, por isso é impossível reabastecer o poder mágico com eles. Suas palavras agora parecem significar que eu tenho que fazer meu poder mágico de outra pessoa para o meu crescimento. Mas elixires são feitos de poder mágico artificial e tem mais a ver com aumentar o estado do meu núcleo para permitir que o poder mágico que eu já tenho circule suavemente por todo o meu corpo. Em outras palavras, o aprimoramento através de elixires é alcançado usando os materiais que possuo originalmente. Se não for através do sangue, você será atacado assim como outras pessoas. Estou lhe dizendo, mesmo em um estado natural, você não pode absorver poder mágico por causa de seu instinto de autopreservação. Não, na verdade, o fato de que você pode absorver poder mágico sem se machucar ao passar pelo sangue é uma coisa maravilhosa por si só. É uma situação em que deveríamos dizer que temos sorte de ter tal meio. Não é lógico. E daí? O você que ouvi nunca foi lógico. É melhor reabastecer um pouco de cada vez com antecedência para corresponder à velocidade com que a capacidade de poder mágico do seu núcleo aumenta, em vez de não beber e ter problemas.
Tente se adaptar, pelo menos até fazermos um remédio. Deixei escapar uma risada fraca por um momento. Sejamos honestos. Só de pensar que posso buscar sangue de boa vontade como outros pleromas me faz querer acabar com minhas próprias mãos. Os pleromas que ataquei com minhas próprias mãos até agora, me tornei um deles. Posso acabar fazendo coisas não diferentes delas. Posso começar a desejar o poder mágico de outras pessoas sem nem perceber, perder a cabeça como durante a missa e talvez da próxima vez estarei cortando a garganta das pessoas e bebendo seu sangue. Esta é a realidade. Tente se adaptar, ele diz. Não importa o quão positivo eu tente pensar, não consigo apagar a confusão da minha identidade, e a realidade é que não posso retornar totalmente mesmo que volte no tempo, que tenho que esconder a verdade e confiar na bondade dos meus amigos. Ele sabe que não posso apagar esses pensamentos? Eu sei bem o que significa o trocadilho sobre ter que me tornar a Ura Marda para quebrar a visão de mundo de Zaratustra, mas mesmo assim, um ser humano não pode ficar sozinho, separado da sociedade, e a menos que eu faça um esforço constante, minha consciência estará fadada a ser influenciada pela sabedoria convencional. Mas Léo também está me dizendo para beber sangue agora para ajudar a evitar que o pior aconteça. Diante de tanta boa vontade, não posso dizer mais nada a ele. Quero voltar ao capítulo extra. Foi bom que eu pudesse pelo menos esquecer. Foi bom que eu só tivesse que me concentrar em encontrar informações. Kaan. Bati com o punho no chão, rasgando os caules das plantas com poder mágico, e sentei-me pesadamente na escada atrás de mim. É muito, então você sente repulsa, certo? Eu tive que compará-lo com o sangue de Elias, então não poderia ser evitado. Já experimentamos uma pequena quantidade, mas mal conseguimos sentir a diferença. Se você acabar bebendo sangue, pode chegar um momento em que um pouco não será suficiente, então eu queria fazer um experimento adequado desta vez. A quantidade e o tipo de poder mágico que cada um de nós coloca são diferentes, então beba isso primeiro e me avise. As palavras de Léo se espalharam em meus ouvidos. Senti algo surgir antes mesmo de beber. Posso garantir que todos teriam essa reação. É sangue humano. Não sangue de ovelha, nem sangue de porco, mas sangue humano. E não é de um estranho, mas de um amigo próximo. Está tudo bem para uma pessoa fazer isso? Minha visão ficou turva e eu não conseguia enxergar direito. Eu me senti como um assassino, embora não tivesse feito nada. Mas isso não era algo a ser adiado. Mesmo agora, Léo continuava a dizer algo para me persuadir. Peguei a garrafa de Léo como se estivesse roubando e derramei o sangue na minha garganta. Eca! Claro, foi um fracasso. O sangue derramou no chão. A magia de cura no sangue descia pela minha garganta, mas a sensação refrescante não conseguia apagar a repulsa do sangue. Crucialmente, no momento em que o sangue passou para o meu esôfago, o poder mágico do meu corpo o puxou com força. Essa sensação era muito desconhecida. Vomitei mais algumas vezes até que nada saiu. Minha visão estava embaçada. Desculpe. Eu sei que você preparou com boas intenções, mas não vai cair. Não sei se estou falando claramente. Uma janela de notificação sobre pontos ou algo assim apareceu, mas eu não estava com a cabeça certa para ler esse tipo de coisa. O sangue escorrendo da minha boca era irritante. Abaixei a cabeça e meu cabelo caiu, obscurecendo minha visão, então não pude ver a expressão de Léo. Uma voz surpreendentemente calma veio. Está tudo bem. Você ainda precisa de tempo para se adaptar. Não quero me adaptar. Desculpe, não devo estar em meu perfeito juízo. Finja que não ouviu isso. Não, eu entendo. Seria mais estranho se você quisesse se adaptar a isso, certo? Sua reação é perfeitamente normal. Limpei a boca com as costas da mão. Sangue carmesim manchado nele. Mesmo assim, a magia de cura penetrou nas costas da minha mão. Eu poderia dizer quanto poder mágico ele havia investido nisso. Mas se você não se adaptar, você morrerá. Isso não é culpa sua. É apenas seu temperamento. Ou talvez o que seu irmão fez. De qualquer forma, eu sei que você não quer isso, então tentarei encontrar uma cura. Mas minha mãe nunca avaliou esse fenômeno negativamente. Outros cientistas médicos mágicos naturalmente pensariam da mesma maneira. Você tem uma habilidade que qualquer um desejaria se pleroma não existisse neste mundo. E mesmo neste mundo com pleroma, se lhe dissessem para não se importar com a sabedoria convencional, qualquer um iria querer a habilidade que você tem agora. Ser capaz de se tornar infinitamente mais forte sem conhecer limites é uma bênção para a maioria das pessoas. Eu ri. Estava mais perto de ser forçado porque eu não tinha forças. As palavras do arcebispo, as palavras que poderiam ter sido minhas, não estavam erradas. Eu só preciso manter meu equilíbrio. Se eu faço dessa habilidade minha arma ou fico preso na lama com ela depende da minha decisão. Pensando na minha experiência com repetir, é improvável que Léo avalie essa habilidade de maneira favorável. Ele questionaria por que recebi tal habilidade. No entanto, a razão pela qual ele continua falando assim comigo é para me acalmar. Certo. Controle-se. Se for necessário, tenho que fazer o que for preciso. É assim que é por enquanto. Quantos amigos tirariam o próprio sangue para outra pessoa beber? Adrian Ascanian provavelmente não tinha previsto tão longe. Agora que Elias e Léo estão se esforçando mais por mim do que eu mesmo, não posso ficar confuso para sempre. Graças a tentar manter o equilíbrio, do meu jeito, antes de ouvir as palavras chocantes para beber sangue, ficou um pouco mais fácil organizar meus pensamentos. Eu só preciso continuar tentando assim. Limpei o rosto com a manga e verifiquei o frasco restante. Obrigado. Resta pelo menos metade, então vou levar para Berlim.
Segurando-o, deixei o poder divino fluir e lancei uma magia de distorção cognitiva, e a garrafa e o sangue mudaram para parecer um elixir. A menos que um mago de poder divino mais forte do que eu apareça, ninguém pode quebrar a magia de distorção. Léo disse. Certo. Lucas, antes de ir para Berlim, converse um pouco com as crianças. Nós também iremos, mas haverá outros amigos lá, então será difícil conversar livremente. Bem, sim. Isso seria bom. E, o que você fará no próximo mundo? Você contará a Elias sobre sua nova característica? Ele deve estar perguntando porque acha melhor contar a ele. Considerando a consideração de Elias e a minha situação em que não há nada a esconder, é certo contar-lhe. Na verdade, não contar a ele pode ser algo pelo qual você deve se arrepender ainda mais. Se for necessário, eu terei que fazer. Será que Elias, que não passou pelo acidente, conseguirá aceitar minha característica? Ainda não tenho certeza sobre isso, então terei que conversar com ele para descobrir. Certo. Ótimo. É melhor não contar a Narcy. Por quê? Ele disse que não poderia lhe dar sangue. Não faz sentido contar a ele. Léo fez um gesto para que eu o seguisse. Parecia significar que ele me levaria até Elias. Levantei-me da cadeira e segui Léo. A reação de Narcy é perfeitamente normal. Eu não tive nenhum sentimento ruim sobre isso. Oferecer sangue a alguém para beber não parece algo normal de se dizer. Em vez disso, tenho um problema mais realista agora. Preciso atualizar minha característica repetir antes que o tempo passe e o ponto de verificação seja atualizado. Tente novamente NV. 3. Meu ponto de verificação anterior. Liturgia Eucarística da Igreja Teatiner. Configuração manual única do ponto de verificação dentro de 6 horas, 1/3. 2,0 pontos por uso. 6,0 pontos até o próximo nível. Asterisco pontos retidos. 64,0 pontos. Asterisco 0,8 sorte até a próxima aquisição de pontos. 64 pontos. Ainda tenho isso porque mal usei o que recebi como recompensa antes. Isso é o suficiente. Tente novamente NV. 4. Meu ponto de verificação anterior. Liturgia Eucarística da Igreja Teatiner. Configuração manual única do ponto de verificação dentro de 6 horas, 1/6. 2,0 pontos por uso. 8,0 pontos até o próximo nível. Asterisco pontos retidos. 58,0 pontos. Asterisco 0,5 de sorte até a próxima aquisição de pontos. Então gastei 6 pontos apenas para aumentar em 3 as oportunidades de configuração manual. É claro que ficaria grato se tivesse aproveitado todas as 3 oportunidades, mas não posso parar por aqui. Usei 8 pontos para atualizar para o nível 5, e quando a função desejada não apareceu, usei mais 10 pontos para atualizar para o nível 6. Cansativo. Tente novamente NV. 6. Ponto de verificação. Asterisco 1. Liturgia Eucarística da Igreja Teatina. Asterisco 2. Configuração manual única do ponto de verificação em 24 horas, 1/6. 2,0 pontos por uso. 12,0 pontos até o próximo nível. Asterisco pontos retidos. 40,0 pontos. Asterisco 0,5 de sorte até a próxima aquisição de pontos. Finalmente, o slot do ponto de verificação aumentou. Sim, eu sabia que eventualmente apareceria. Gastei 24 pontos, então tinha que aparecer. Além disso, já não é o nível 6. De qualquer forma, posso ficar completamente tranquilo até que o outro seja preenchido. Entre. Só então as palavras de Léo quebraram minha linha de pensamento. Abri a porta que ele apontava e entrei. Assim que entrei, Elias e Narcy se levantaram ao mesmo tempo. Luca. Elias verificou minha pele, colocou a mão na boca e franziu a testa. Hugh parece que falhou. Se você está falando sobre sangue, é claro. Está sujo, então lave as mãos. Elias entrou no banheiro sem dizer uma palavra, lavou as mãos e saiu para se sentar ao meu lado. Agora foi minha vez de lavar o rosto. Quando voltei, ele apoiou o braço no sofá e me encarou dizendo: Luca, o que? Quer saber? Eu poderia aceitar isso mesmo se de repente você decidisse comer terra como alimento principal. Você acha? Sim. Posso até conseguir para você a melhor sujeira do império. Depois de beber sangue antes, agora ele está falando sobre comer terra aqui. É nauseante, mas ele está tão sério que é difícil dizer alguma coisa. Elias sorriu levemente com a minha expressão, apontou para Narcy e disse: Quer ir para a Itália comer sangue na Xildote? Com Narcy e todo mundo. Eu sei que você não bebe sangue por vontade própria, mas pensei que isso poderia ajudá-lo a se adaptar, só para garantir. Soltei uma pequena risada e disse: Não pensei que essas palavras surgiriam novamente assim. Sim, eu também não. Elias estalou os dedos e disse: Experimentei outro dia e estava uma delícia. Você também vai gostar, Luca. Eu pessoalmente gostei daquele feito com chocolate amargo. Eu não respondi. Enquanto eu apenas sorria, Elias lentamente foi direto ao ponto. Você é você. Este incidente não muda quem eu conheço desde o ano passado. Então, se houver algo em que eu possa ajudá-lo, me diga a qualquer momento. De repente? Elias sorriu para minha cara. O que você quer dizer com de repente? Tenho recebido sua ajuda até agora. Então tenho que pagar de volta. Que ajuda eu dei? Você não sabe? A própria existência de Nicolaus prolongou minha vida. Isso é certo. E sem você, não sei se eu poderia ter perseguido minha vontade assim. Pelo menos, não agora. No romance foi depois que Elias se tornou adulto que ele começou a agir com seriedade como está agora. Balancei a cabeça e com os olhos no chão, perguntei:
Se eu não tivesse desmaiado na igreja Teatiner e se eu lhe dissesse que de repente desenvolvi uma característica estranha, você ainda seria capaz de aceitar minha história? De repente? Claro. Por quê? Porque já existiam rumores sobre você, então não seria muito surpreendente se você realmente desenvolvesse uma habilidade agora, e seu irmão sempre deseja sua queda. Eu sorri em resposta às suas palavras. Elias sorriu e puxou a mão de Narcy. Narcy pensa o mesmo que eu, certo? Se você tem algo que gostaria de dizer ao Luca, diga agora. Estou feliz que você acordou em segurança, Lucas. Narcy também parecia um pouco pálido, mas seu habitual sorriso inescrutável ainda estava lá. Só que foi um pouco mais suave e um pouco mais cansado. Ele olhou para mim, usou seu insight e então disse: Você teve notícias de Léo. Sinto muito, Lucas. Por que você está se desculpando? Sua decisão é lógica. Eu sou ilógico? Elias, ao meu lado, agarrou meu ombro e gemeu, interrompendo. Na verdade, é bom porque me faz pensar que não sou a pessoa errada por rejeitar o sangue. Não seria normal que uma pessoa equilibrasse a balança? Enquanto eu pensava nisso, Narcy sorriu aquele sorriso inescrutável novamente. Posso fornecer-lhe poder divino a qualquer momento. Basta visitar meu quarto com frequência. Então é possível desde que eu vá para o seu quarto. Claro, mas será melhor do que nada. Você terá que beber menos sangue. Obrigado. De qualquer forma, Narcy também está me tratando como antes. Honestamente, só isso já foi uma sorte para mim. Quando o silêncio caiu, mencionei o assunto que queria perguntar a ele. Narcy, quem você acha que está por trás deste incidente? É verdade que Adrian Ascanian sabia disso. É o que eu acho. Narcy respondeu e balançou a cabeça. Este é o limite da minha capacidade. Sinto muito. Com sua habilidade? Foi a pergunta de Elias. Narcy respondeu com a mesma expressão de antes. Sim, você não precisa ficar se desculpando. Só o fato de vocês me verem como antes é o suficiente para eu ficar grato. Luca, não diga coisas assim. O quê? Só não. Arg. Se você disser isso mais uma vez, vou pegar carona em você pelo resto da vida. Elias levantou a voz e se agarrou a mim. Eu sei por que ele está fazendo isso. Com a sensação de desistir, empurrei Elias e me levantei da cadeira. Eu deveria começar a me preparar para ir, vocês também vão, certo? Sim. Não sei como a situação vai acabar, mas não podemos mandar você sozinho. Narcy sorriu e se levantou. Bom, parece que ele percebeu que vou descobrir o próximo plano do meu irmão. Fui até o quarto que Elias me indicou, troquei de roupa e me preparei para ir para Berlim. A atmosfera ficou um pouco fria quando Léo se juntou mais tarde, mas rapidamente se acalmou quando Elias tagarelou alto o suficiente para estourar meus ouvidos durante todo o tempo em que atravessamos a fronteira. Você pode ir. Depois de obter permissão para passar no posto de fronteira da Prícia, fomos para a segunda academia imperial. Oba, Berlim! Tão desagradável como sempre. Elias disse, balançando sua bolsa. Léo deu um tapa na boca. Enquanto eles faziam isso, confiei a carta que havia escrito antecipadamente na Baviera aos correios do campus. Era uma carta endereçada ao endereço da carta que meu irmão enviou. Para o correio internacional, os correios deformam a minha carta para o posto de controlo em frente à fronteira, enviam-na para o posto de controlo fronteiriço italiano, e de lá é deformada para o destino. Por isso custa 10 vezes a taxa do correio de dobra nacional. Dependendo da finalidade, pode ser necessário obter permissão, mas este não era o momento para isso. Foi certo fazer com que chegasse o mais cedo possível. Deixei minha bagagem no quarto de Elias e bati na porta de Ulrich. Sim, está aberto. Entre. Olá. Abri a porta ligeiramente e cumprimentei com um sorriso. Ulrich, que estava rolando na cama, congelou com uma cara como se tivesse visto um fantasma, assim como Léo antes, então percebeu a situação, levantou-se e correu. Você definitivamente estava na Baviera. Não, você desmaiou. Estou melhor. Estou bem. Porque sinto que estou sempre tendo esse tipo de conversa. Ulrich verificou minha aparência, depois me puxou para dentro e me sentou. Eu sorri e disse: Eu estava preocupado que você não estivesse aqui, então estou feliz que você esteja. Por que eu? Por quê? Faz apenas 3 dias e eu queria conversar. Como você está? Na verdade, preciso entender a situação. E para tranquilizar um pouco meus amigos. Ei, sério, entre todos os lugares aconteceu na Baviera, então fiquei tão preocupado. É um alívio que Léo seja bom em separar assuntos públicos e privados. Fiquei surpreso ao saber que eles deram a você um tratamento realmente intenso na Baviera. Perguntei o que ela tem feito nos últimos 3 dias, e é disso que ela fala? De qualquer forma, Ulrich ainda parece pensar que Léo e eu não nos damos bem. Eu esperava que a medalha não fosse suficiente para acabar com os rumores de discórdia, já que foi emitida em nome do rei da Baviera. Ainda assim, estivemos juntos no mesmo compartimento, então pensei que ela aceitaria que tínhamos nos aproximado um pouco, mas parece que ela ainda acha que não estamos nos dando muito bem. E quanto a Yulia? Ela está em Baden. Parece que uma nova missão estará surgindo para Eshe, e não é uma missão normal, então ela disse que precisava falar com Sua Alteza o Grão-Duque. Sério? Isso é uma pena. Conversei assim com Ulrich por cerca de 1 hora. Na verdade, consegui falar tanto tempo porque Eike entrou no meio. A reação de Eike também foi tão normal quanto a de Ulrich. Para os meus outros amigos de Eshe, este incidente também foi conhecido como um acidente, e a reação da escola que ouvi deles ainda não foi ruim. Recebi muitas cartas desta vez também, assim como Nicolau.
Agora estou segurando as cartas que os alunos do primeiro ano confiaram ao Ulrich e Eike para mim. Como meu dormitório não fica aqui, as cartas destinadas a mim foram recebidas por meus amigos ou foram para o comitê de operações de Escher. Claro, as cartas que chegam ao meu irmão não são assim. Kaan, Luca. Nesse momento, Elias abriu a porta do quarto de Ulrich e me chamou com uma cara rígida. Só de olhar para aquele rosto, pude dizer claramente o que havia acontecido. Fui até o quarto de Elias e aceitei a carta que ele me entregou. Para meu amado irmão, chegou, em menos de 2 horas. A caligrafia era apressada, diferente do normal. Isso também é um ato ou não? Querido Deus, não sei quantas vezes verifiquei se foi mesmo você, Luca, quem enviou a carta. Só pude ouvir notícias suas através dos jornais, então esta manhã ouvi que você estava em estado crítico. Ao receber sua carta de Berlim assim, sinto como se tivesse envelhecido 10 anos de preocupação. Parece que sua saúde piorou muito depois do ataque terrorista, Luca. Sei que a sua boa natureza o torna leal ao Império e aos seus súbditos. Mas de que adianta se sua saúde for arruinada no processo? Como vice-ministro da magia que deveria priorizar os assuntos, não é algo que posso dizer com a consciência tranquila. Mas também sou humano e tenho muito medo de perder meu irmão mais novo em vão. Eu estava planejando apresentar você aos funcionários do Ministério da Magia que conheço quando você chegou em Berlim, mas parece que essa não é a prioridade. Outro dia, o Hospital Central Imperial me contatou, dizendo que eles assumiriam a responsabilidade pela sua saúde enquanto você estivesse em Berlim. Então solicitei um exame detalhado do seu tratamento principal e complementar desta vez. Eles virão à escola para buscá-lo em breve. Sei que você tem tentado sinceramente o seu melhor até agora, então espero que sua saúde não impeça agora. Minha principal preocupação ultimamente tem sido com sua saúde. Espero ouvir boas notícias. Vou escrever novamente. Solicitou um exame detalhado? Ele não sabe que eu já estive no Centro Médico Nacional da Baviera? Claro, o hospital que ele frequenta desde que era jovem pode parecer mais confiável, mas, para mim, parece que ele quer saber o estado do meu núcleo. Examine-o 100 vezes e veja o que você encontra. Já sei bem como são conduzidos os exames básicos, de qualquer forma, meu núcleo não absorve poder mágico quando estou consciente. Se você perguntar se ele quer sangue, também não é isso. O que você vai fazer se eu cuspir tudo? Ele deve estar fazendo isso caso eu esteja escondendo alguma coisa, desde que eu não fiquei furioso de acordo com o plano dele. O problema é, meu irmão era esse tipo de pessoa? Se este for o próximo passo, não é muito simples e transparente? Talvez o exame seja uma desculpa, e o verdadeiro plano seja forjar os resultados. Subornar os médicos aqui não seria grande coisa, mas o ponto cego é que ele não pode subornar o Centro Médico Nacional da Baviera. Qual é o plano? Não pode ser que algo assim seja seu próximo plano. Por enquanto, apenas pensar não adianta. Primeiro dobrei a carta e fui ao quartel-general da milícia para ativar meu artefato de comunicação Eixe. Depois de alguns minutos, um funcionário me entregou o artefato e disse: "Está pronto agora." "Sim, obrigado. Estou feliz que você tenha retornado em segurança. Eu estava prestes a lhe dizer que o Hospital Imperial Central acabou de enviar uma mensagem para Vossa Excelência, então isso também é um alívio." Isso estava na carta do meu irmão. Eu perguntei sem expressão. "Eles enviaram uma mensagem?" "Sim. Eles perguntaram se poderiam ver você em 30 minutos. Ele disse em breve? Faltam 30 minutos para breve? Claro, enviei a carta para saber a mudança do meu irmão, então não há razão para recusar a visita deles. Antes de voltar no tempo, preciso experimentar o máximo possível. Contei a verdade a Narcy e Elias no caminho e saí na hora certa para o portão principal. Léo havia retornado para a Baviera, então havia apenas 2 pessoas que poderiam me acompanhar. Entrei em contato com uma pessoa, mas agora vejo que havia 3 pessoas aqui. Alguém me viu e cumprimentou com um sorriso. "Saudações, Excelência. Foi você quem me contatou antes?" "Sim, está certo. Sou Andreas Friedman, do Imperial Central Hospital. Fui solicitado a realizar um exame central detalhado e vim pessoalmente buscar Vossa Excelência. Esses 2 aqui são os principais especialistas do nosso hospital. Os outros 2 cientistas médicos mágicos me cumprimentaram. Para eles virem até aqui pessoalmente é uma visão verdadeiramente ridícula do ponto de vista de uma pessoa moderna. Ter um status elevado é muito bom. Eu zombei interiormente e disse: "Você deve estar ocupado, mas veio pessoalmente. Meu irmão mandou você? Sua Alteza Georg Ascania nos enviou." Eu balancei a cabeça. Andreas Friedman gesticulou para Elias ao meu lado e perguntou: "Os que estão ao seu lado são Sua Alteza Elias Ozenzoler e Sua Excelência Narcy Farnese, correto? E vocês 2? Viemos com ele? Por quê? O exame deve ser realizado em sigilo, por isso é difícil para vocês irem juntos. Vamos mesmo assim?" Depois disso, o Elias fez birra e saímos 30 minutos atrasados. A birra foi feita com argumentos bastante razoáveis, mas Andreas Friedman não mudou de opinião. Mas como se tratava de fato de um exame confidencial, quem perdeu a discussão foi Elias. Segurei suas mãos e fui para o Hospital Central. O primeiro lugar para onde fomos estava lotado de gente. Se os resultados do exame fossem falsificados, seria mais provável que isso fosse feito na sala de registros do que aqui, mas, de qualquer forma, não parecia um ambiente psicologicamente bom. Há muitas pessoas. É sempre assim onde ficam as salas de exames principais.
Há muitas pessoas que querem ser examinadas e muitas salas de exames para passar. Agora, por favor, entre aqui primeiro. Andreas Friedman me conduziu até a sala à esquerda. Havia o mesmo equipamento de exame que eu tinha visto na Baviera. 2 enfermeiras ajustaram minha postura. Olhei para um dos médicos que veio com Andreas Friedman. A pessoa ao seu lado parece usar o poder divino? Você tem um bom olho. Isso mesmo. O poder divino também é usado com frequência no tratamento? Como complemento, é inegavelmente bom. Você poderia lançar algum poder mágico por um momento? Fiz o que me foi dito e liberei meu poder mágico. Poder mágico vermelho espalhado na bandeja prateada. Um dos médicos verificou o número escrito no artefato e assentiu. Sem problemas. Agora vamos infundir poder mágico em Vossa Excelência. Podemos determinar o grau de dano com base na reação do núcleo, então, por favor, espere mesmo que doa por um momento. Sim. O outro médico pegou meu braço, tirou a luva e soprou poder mágico em meu pulso. Engoli em seco. Era o poder mágico de outra pessoa. Se eu estivesse inconsciente, teria absorvido isso. Não, está definitivamente limitado ao estado inconsciente? E se os experimentos que Léo tem feito até agora estivessem errados, e agora eu sugo esse poder mágico para meu núcleo? Não há problema neste momento também. Exalei lentamente a respiração que estava prendendo sem perceber. O médico soltou minha mão, sorrindo como se fosse estranho. Sua condição básica é muito boa, é surpreendente. Há algo para se surpreender? Magos normais não recebem números como este. Como esperado, Vossa Excelência Ascania não é uma pessoa comum. Para ser tão saudável, mesmo que você tenha acabado de acordar e precise se recuperar, o médico disse com uma risada vazia. Ouvindo suas palavras, concentrei minha atenção nos 3 médicos e 2 enfermeiras aqui, e nos sons externos. Agora que a etapa que exigia minha atenção havia terminado, era hora de reunir todas as informações ao redor. Eu podia ouvir pessoas esperando nas cadeiras de espera. Ainda estava lotado lá fora. Ao baixar o braço, que havia enrolado, um dos médicos apontou para a porta e disse: agora vamos para o próximo. Se você sair, há outro quarto à esquerda. Tac. Com o som de um interruptor sendo acionado, as luzes se apagaram. No momento em que movi minha mão para minha varinha, alguém agarrou meu ombro por trás. Kaan. Uma dor aguda percorreu minha cintura como se eu tivesse sido eletrocutado. Eu não conseguia mover meu corpo. A sensação me alcançou um passo tarde demais. Eu sabia instintivamente. Era uma arma do velho humano. Não é um novo ser humano. Se fosse um novo humano, eu teria sido capaz de senti-lo. Senti algo sendo injetado em meu braço. Eu ouvi alguém suspirar. Isso não vai servir. Fim do vídeo.